Eu estou aqui com Diego Pureza, que leva aqui o maior canal de podcast de concursos. É uma grande inspiração pra gente, o DP Podcast. Que honra. Hã? Que honra. Que honra? Pô, a honra é minha total, cara. Tô até nervoso aqui, ó. E é o seguinte, gente. O cara é professor, tem um dos canais, acho que, mais antigos do YouTube. Você tá no YouTube desde que o YouTube é mato mesmo. Cara, eu nunca tinha parado pra pensar dessa forma, mas tem uns 7, 8 anos aí. É um dos canais mais antigos, cara. Não tinha ninguém nessa época ainda. Professor, difícil, cara. Canal tão antigo. O nosso já é bem antigo, acho que ele é de 2016, 2017. É, o meu mais antigo. Realmente, quando eu comecei justamente para preparar conteúdo que eu não encontrava no YouTube. A ideia era essa mesmo, não tinha mesmo, não. E quando começou o canal, ele era focado no quê? Cara, era só aula de direito penal, só penal. E a ideia era pegar conteúdo denso, que a galera tinha dificuldade aprendendo, não sabia nada, e pegava conteúdo de meia hora, 50 minutos e condensava em 5 minudos. Então começou com isso, para facilitar para quem não tinha formação jurídica. Já era focado em concurso ou OAB naquela época? Cara, não tinha um foco específico. Na verdade é o seguinte, quando eu fiz o YouTube, eu nem sabia o que era YouTube. Eu fiz porque a ideia, eu queria ser professor. Meu sonho era ser professor já naquela época. Ninguém dava oportunidade, um moleque, Sim. Cara de criança. Quantos anos você tinha? Eu devia ter uns 21, 22. Nossa Senhora. Sem formado ali, louco para dar aula, louco para pegar curso presencial, curso online, não conseguia lugar nenhum, nada. E eu pensei, vou usar o YouTube que é de graça como um portfólio. Eu nem sabia que dá para monetizar, não sabia nada disso. Então eu comecei a fazer o seguinte, eu tinha um celular velho, uma panela e um pau de selfie, era o que eu tinha. Uhum. E aí eu não sabia editar, não sabia nada. Então eu pensei o seguinte, eu tenho que fazer aulas de 5 minutos que eu não preciso editar, eu não posso errar. Então eu treinava pra caramba e comecei a fazer os primeiros vídeos. E assim, no começo eu não vingava nada. Foi no longo prazo que a coisa começou a girar. E pro público que não era do direito. E você já tinha dado aula já antes? Nunca tinha dado O aula? máximo que eu cheguei foi palestra, de graça. Que assim, meu pai era policial militar. E eu falava, pai, arruma pra mim as palestras na polícia aí. Eu falo que tiver, não cobro nada. Até hoje palestra eu não cobro, eu gosto. E aí ele começou a pegar o curso de formação, me indicou e eu comecei a dar palestra lá. Foi a minha verdadeira escola como professor. Extremamente nervoso, eu tinha dificuldade de falar em público, travadaço, muito travado. Eu treinei demais para falar em público. Centenas de palestras na frente do espelho para pegar o jeito mesmo. As primeiras eram assim, era até engraçado que eu falava rápido pra caramba. Eu já falo rápido, mas em palestra nervoso. E aí o YouTube foi a minha grande escola. O YouTube e essas palestras de graça foi ali que demorou um tempinho para conseguir dar aula em alguns preparatórios. Quando surgiu foi por conta do YouTube. Por causa do YouTube. Do né? YouTube. Cara, o YouTube é mágico, assim, Da né? minha vida. Ele dá voz para todo mundo e quem tem constância consegue resultado, né, cara? Exatamente o que você falou, dá voz para todo mundo. Eu não sou de família de professores, sou de família de professores, mas do ensino público. Uhum. Não sou de família de ninguém formado em direito. Então a única porta que eu consegui eu tive que criar. Porque se fosse depender de indicação, provavelmente até hoje ia estar distribuindo currículo para ser professor. E essa especialização aí em direito penal, para ajudar a galera em concurso, OAB, tem a ver com sua família? Você falou que seu pai é militar? Meu pai é militar. Policial militar. Policial militar, já da reserva, já aposentou, minha mãe é professora. Mas, na verdade, não. É engraçado isso, né? Porque assim, eu sou de filho de servidores, mas de alguma forma nunca me inspirou em casa. Porque eu nasci, meus pais já eram servidores. Então, até quando eu comecei a estudar para concurso, eu nunca perguntei para eles como eles estudavam, se tinha método, nunca passou pela minha cabeça. Simplesmente eu chegava que era meu pai e minha mãe, mas nunca associei a concurso público. Então, a burrice da minha parte, que eu tomei muita cabeçada até começar a estudar da forma correta. Mas por alguma razão, a única coisa que incentivou do meu pai foi o lado penal. O lado penal foi algo bem natural. Eu desde criança vivia indo dormir no batalhão, no quartel, vivia muito a rotina do meu pai. Então, isso de alguma forma realmente inspirou bastante. Isso que eu queria te perguntar, cara, porque você advogou bastante tempo também depois. Bastante. Né? E principalmente na área penal. Sim. E vou te falar uma parada que eu penso, assim, né? Porque penal, cara, é a matéria que a galera mais adora na faculdade. Que tem aquela pegada meio CSI e tal. E eu sempre gostei também, né? É a matéria mais interessante. Só que eu sempre pensei assim, cara, deve ser pesado trabalhar no dia a dia. É um pouco. E como que você vê isso? Apesar de saber que isso poderia ser mais pesado, assim, você ficou encantado pelo penal? Assim... Por que você escolheu o penal? Assim, tipo, tirando as influências do seu pai, teve mais alguma influência? O estudo teórico, eu me apaixonei pelo estudo teórico. Desde o começo eu me identifiquei muito com o penal, mas assim, a realidade é completamente diferente. Muita coisa é feita errado na prática. Tem muito advogado ruim na prática do criminal que está mais preocupado em enganar o cliente do que isso facilita para quem... Em todas as áreas, né? Todas as áreas. Isso é bom para quem é um bom profissional, acaba conseguindo espaço mais rápido. Mas a prática é muito diferente, é muita discussão com delegado, juiz, promotor. Só que em pouco tempo eu comecei a migrar muito para a área da defesa da vítima. Então eu advoguei um pouquinho no começo defendendo o réu.
Só que depois de um tempo eu comecei a me identificar mais na defesa da vítima. Então eu comecei a atuar muito como assistente de acusação, em queixa-crime, enfim, essa parte do júri também como advogado da defesa. Então isso me fascinou um pouco mais, porque tinha um pouco desse conflito. Eu cresci no meio policial e eu não me sentia muita vontade defendendo o réu. Era poucos os casos que eu defendia o réu, nada contra quem defende, isso é uma profissão. Alguém vai ter que defender. Alguém vai ter que defender, senão não tem processo. Mas eu me identificava muito mais na defesa da vítima. Então quando eu defendia o réu, geralmente era aqueles casos raríssimos que o réu realmente era inocente. É muito raro isso acontecer. Geralmente é culpado mesmo. Ou então era crime financeiro, dificilmente envolvia algum crime violento. E aí, quando eu migrei mais para a área de defesa da vítima, eu fiquei mais... Você sabe que isso é uma doideira agora, pensando nisso, né? Porque você foi pensando aqui na parte de advogado, né? Então você pensa em fazer justiça com a vítima e tudo mais. E eu acho que, pensando agora, depois de ouvir você falar, que o que me afastou foi porque eu já pensava só em fazer concurso. E aí, você, como concursado lá, você vai ver a parte assim, tipo, você não tem como defender, né? Você tá lá só para cumprir o processo, para cumprir aquele procedimento. E eu acho que isso que me afastava um pouco, sabe? Porque eu sempre pensava, cara, deve ser muito pesado trabalhar com isso, assim, todos os dias, sabe? Tem casos que é pesado. Tem alguns casos que marcam. Eu tenho um caso que eu nunca esqueço, que foi um caso que eu cheguei num escritório muito grande, lá na cidade onde eu moro, e eu lembro que o escritório já estava defendendo uma mulher que depois eu descobri que era uma psicopata. Foi a primeira vez que eu conheci de verdade, porque hoje todo mundo fala que, fulano é psicopata. Não, quando você conhece um de verdade, você percebe que é diferente. A pessoa me enganou, eu achei que era inocente. Depois que a pessoa foi condenada por um voto no júri, que começou a falar que ia fugir do país, estava tudo armado. Então, aí você percebendo os bastidores ali, você percebe, não, essa pessoa não é normal. Doideira, né? É realmente a pessoa psicopata, foi o que mais me marcou. Então tem algumas coisas pesadas que acontecem. Sim. Eu acho que a área criminal, ela exige muita vocação. Se a pessoa não tem estômago, é melhor sair, porque senão você vai perder suas noites de sono mesmo. Isso falam muito em concurso policial, em geral, né? Que mexe diretamente ali com a paulada do crime. E você acha mesmo que, cara, isso daqui de vocação é essencial? Para algumas áreas. Nem toda área. Tem área que você consegue trabalhar. Eu trabalhei, por exemplo, eu não advoguei isso na área penal, eu advoguei muito na área civil. Na civil, você não precisa ter vocação. Se você for tecnicamente muito bom, fazer as coisas corretas e tal, você consegue se dar bem. Eu não gostava. Tem muitas áreas, né? Também diferentes, né? Sim. Eu não gostava, eu não me sentia vocacionado, mas eu ganhava mais dinheiro na área civil do que na área penal. Porque o mercado ele é muito mais abrangente, dá para verticalizar muito mais. Agora, algumas áreas exigem vocação. A área policial, por exemplo. Mesmo como professor, depois eu conheci uma aluna que foi aprovada depois. Cara, em 2 meses ela tava tomando tarja preta. Sim. Porque ela começou a ver cadáver na frente dela, coisa que não era normal, e ela não tinha vocação para aquilo, não era normal. Para ela, o cargo estava fazendo muito mal. Então, para algumas áreas, a área da medicina legal, que vai ser médico legista, perito criminal, eu acho que exige vocação. Mas na maioria esmagadora dos cargos públicos, eu não acho que é tão necessário essa vocação. Porque é uma doideira, cara. Eu estudei com um monte de gente, principalmente no ensino médio, assim, que virou policial. Muita gente mesmo. No grupo de WhatsApp, sabe, do colégio, assim, tem muita gente. E eu vejo que os que mais gostam hoje, na minha cabeça, eles não tinham vocação, sabe? Tipo, eles não tinham aquele perfil. Sim. Isso eu acho que é uma parada que engana também, né? Você tem muito aluno que já é policial, tudo mais. Você percebe isso? Que tem muita gente que às vezes que acha que tem a vocação também, mas na hora que vai ver o trampo lá acontecendo na prática, sofre demais, aí começa a ficar doente. Apaixonado, né? É o cara que... É que a polícia, ela traz muito o sonho de criança. Sim. Então, às vezes, o cara acha que tem perfil porque ele gosta de vídeo de policial dando cana, ele gosta daquela parte de adrenalina, mas aquilo é 10%. Os 90% é burocracia, é uma estrutura hierárquica que pressiona o policial. Se ele não tiver traquejo para tudo, ele vai espanar, ele não vai aguentar. Então, assim, tem muita... Só que a vantagem é, se o curso de formação ele é bem feito, o cara ele acaba se adaptando. Sim. Então, ele, às vezes, a falta de vocação ele consegue suprir com treinamento, com preparo, mas nem todo mundo tem essa predisposição. Né? E é uma coisa assim, eu vejo também até em tribunais, né? Que a gente tem mais contato com concurseiros que vão fazer e tal. Isso acontece também em todas as áreas profissionais, na verdade, né? A gente cria uma expectativa, um mundo romântico perfeito que quando a gente vai ver na prática não é assim. Só que nesses órgãos gigantescos, né, polícia, cara, tenho certeza que tem uma área lá que na verdade é tipo, vai ajudar os jornalistas. Sabe, tem essa parte administrativa, só que é claro que é igual ao tribunal. A área, o core dali é a parte policial, de colocar a gente na rua, no tribunal é a parte jurisdicional. Mas tem oportunidades, né? Para outras carreiras lá dentro. Eu já conheci oficiais na PM que nunca foram pra rua. Medo de ir pra rua. E sempre, aí, eu, inclusive, tenho um que é da minha família. Ele falava o seguinte: o dia que me mandarem pra rua, eu peço baixa. Eu peço exoneração, eu saio. Nunca mandaram, porque ele entrou como tenente, ele teve essa possibilidade. Mas é um cara que jamais iria. Não tinha vocação para trabalhar na rua, mas é o que você falou, tem muitas áreas lá dentro. Né? O cara, ele vai se encontrar, em algum momento ele vai se encontrar. Sim. E é claro, né, que às vezes você não controla isso, né? Isso daqui é uma coisa que a gente sempre fala, principalmente sobre home office, por exemplo. A pessoa fala, nossa, tem home office? É garantido? Não, não é garantido.
Do mesmo jeito que não é garantido que você vai trabalhar na parte administrativa. É um direito, né? Não é um direito seu. É algo que acontece com naturalidade dependendo do seu perfil. Exato. Né? E se você olhar nesse tipo de concurso, não tem uma carreira específica, né? Para trabalhar de assessor de imprensa na polícia. Não, é um policial. É lá dentro que você vai fazendo curso e vai, de alguma forma, brigando por vagas ou indicação. Não tem jeito, lá dentro é indicação. Sim, em todos os lugares, né, cara? Todo lugar. Aí é um ambiente de trabalho, né? Aí tem network, depois que você entra, tem a chancela do concurso público e depois sempre aparece oportunidade, né, O cara que tem que ser bom de equipe. Se ele não for bom de equipe, ele vai ter dificuldade de trabalhar onde ele quer. Sim. E você fez faculdade já porque você sentia que tinha... Você entrou muito cedo na faculdade, né? Entrei com 17 anos. E você já tinha essa vontade, assim, de mexer na parte penal? Cara, isso te ajudou nos estudos? Nem sabia o que ia fazer? Não sabia nada. A gente acha que sabe, eu não sabia nada. Era aquela questão de achar que sabia alguma coisa, de ser arrogante. Adolescente total, né? Não sabia nada. Eu entrei com 17 anos, nenhum contrato eu podia assinar. Meu pai que assinou para mim o contrato da faculdade. E na verdade, o direito era a minha terceira opção. Eu ia fazer letras. Em segundo lugar, psicologia. Em terceiro lugar, o direito. Só que no terceiro ano de ensino médio, minha professora de português era tão chata que eu queria um ranço daquilo. Eu falei, não quero fazer letras. E aí, vou para psicologia, mas aí eu pensei no pragmatismo. Eu falei, pô, mas acho que o concurso público para mim vai ser o caminho mais natural. Nem sabia que era concurso público. E eu falei, vou para o direito, que acho que vai ter mais facilidade. Acho que de alguma forma vai me ajudar a fazer concurso público. Então eu fui para o direito, pragmatismo puro. Totalmente perdido. Tanto que eu fui começar a entender as matérias da faculdade lá pelo terceiro, quarto ano. Eu estou completamente perdido. Completamente perdido. Mas você já tinha o desejo de dar aula, então? Não, também. Não, eu entrei na faculdade e eu coloquei duas coisas na minha cabeça. É muito louco isso. Mas nem por pensar em fazer letras antes? Nada. Não? Não, eu queria... Até hoje eu fico parando pra pensar por que eu queria fazer letras. Porque eu não gostava de escrever. Eu era ruim de escrever. Eu não queria ser professor. Eu não sei por que eu queria fazer letras. Na minha cabeça eu ia corrigir alguma coisa, sei lá, ia trabalhar com correção. Eu não sei por quê. Eu não pensava muito em perdido, né? Perdido. Adolescente perdido. Completamente perdido. Eu também era assim. Como total. Eu tirava nota em português na escola, eu achava, pra mim vai ser fácil. Sim. Aptidão, né? Nada a ver, nada a ver. Sim. E quando eu fui pra faculdade, eu tinha essa expectativa do concurso pra resolver minha vida financeira, mas nem sabia o que era concurso público. E eu coloquei duas coisas na minha cabeça. Eu jamais seria advogado e professor. Foi o que eu coloquei na minha cabeça. A vantagem é que quando eu percebi que eu estava errado, que eu ia descobrir minha vocação, eu não era um cabeça dura de me fechar. Não, eu fui percebendo que eu tinha mais aptidão por algumas coisas. Mas eu entrei com a cabeça querendo não ser professor e não ser advogado. E por que não advogado? Você lembra? Cara, tem alguma referência? Não, assim? Acho que é a mesma coisa de... Se você perguntar para um adolescente se ele quer ser político, acho que a impressão é a mesma. É uma profissão mal vista. Mal vista, acho que a má reputação da advocacia pegava pesado. E professor, eu sou filho de professores. Meu pai era professor na Polícia Militar e minha mãe professor na rede pública. Então, sei lá, acho que por ser algo tão comum no cotidiano dos meus pais, eu via muito desde quando era criança, eu ia para a sala de aula com eles, falei, eu não quero a mesma coisa. Então, eu tinha uma visão assim da parte negativa do magistério. Então, naturalmente, eu já queria rejeitar aquilo. Eu, né, cara, até falando sobre a minha experiência, assim, a minha mãe é advogada. Então, como ela era advogada e eu via mais ou menos assim qual que era a dinâmica, eu não queria para minha vida de jeito nenhum. Né? Porque é uma coisa assim que se confirmou depois. Eu, quando era moleque, eu já tinha percebido, vou perguntar para você agora a sua visão sobre isso, que advogado que vai bem, que ganha bem, que às vezes dependendo de uma estrutura ali cresce e tudo mais, e principalmente que capta muitos clientes, ele é bom de vendas, ele não precisa ser bom tecnicamente. Isso é uma coisa que me afastou, sabe? Eu queria ser bom tecnicamente, acho, em alguma coisa. Sim. Uma visão de moleque meio perdida mesmo. Não, mas assim. não tá errado. Hoje você vê a advocacia desse jeito? Eu vejo alguns nichos da advocacia. Se o cara é muito bom tecnicamente, mas ele não é bom de vendas, ele não é bom de network, ele vai colocar dinheiro no bolso de alguém. Não é ele que vai ganhar o dinheiro. Isso acontece mesmo. É o cara que vai trabalhar para um grande escritório, mas vai enriquecer o dono do escritório. Agora, o que mais tem é caras bons em vendas, mas ruins tecnicamente. Sim. Esse cara ele vai ganhar dinheiro, mas ele vai bater num teto. Porque ele não vai conseguir chegar num cliente com poder aquisitivo maior, um cliente mais exigente, porque ele não vai conseguir entregar aquilo. Eu já conheci muito advogado que cobrava caro, mas era ruim de trabalho. Parecia que o estagiário que estava fazendo as peças. Agora, quando o cara é bom nos dois, vendas e é bom tecnicamente, é esse o cara que vai explodir, é o cara que vai dominar o determinado nicho que ele atua. Então, na advocacia, se o cara ele tem que estar disposto a vendas. É diferente nas carreiras jurídicas, quem vai se dar para ser juiz, promotor. Sim. Não tem que se preocupar com essas coisas. Sim. O advogado não, ele vai precisar sim saber vender. Sim. Precisa. E eu vejo que poucos dominam isso, né, cara? Poucos. Tem muito preconceito com vendas, né? Sim, total. Eu mesmo tinha. Eu também, né? Total. Só que você vê assim, é um processo normal. Muito humano, na verdade, né? Tudo a gente está vendendo na vida. E assim, quando você é bom tecnicamente, é aí que eu acho que vem aquele equilíbrio, né? O cara que normalmente estoura muito na advocacia, ele é bom tecnicamente, ele é muito bom em vendas. Porque você tem confiança que vai resolver aquele problema e isso tem um valor. Né? Exatamente. E falta de confiança. Normalmente, molecada que tem mais esse problema, né? Muito, cara. Não valoriza o seu trabalho. Cobra baixo, cobra barato. E quantas vezes já trabalhei de graça, não sabia falar não. Sim, errei muito. Total. Muito.
E, assim, como que foi essa mudança, assim, da faculdade para pensar em concurso? Você fez concurso? Fiz alguns, passei em alguns. Na Como verdade... que foi essa decisão? Assim, começou também com um pouco de arrogância. Eu tinha um grupo lá na minha sala do pessoal que já era concurseiro. A faculdade legal é isso. Tinha gente aposentada, tinha gente que era... Faculdade de Direito é muito assim, né? Muito. Eu era o segundo mais novo da minha sala. Só tinha uma menina mais nova, uma sala de 100 alunos. Então, eu percebi que tinha o grupo dos concurseiros. E aí eu tentava, de alguma forma, pescar algumas coisas ali e tal, mas eles já eram caras mais avançados. Só que eu ficava pensando, de novo, arrogância. Pô, se esses caras fazem, eu posso fazer. Aí eu me inscrevi no meu primeiro concurso municipal. Falei, não, eu sou bom em português, vou detonar. Cara, eu fui atropelado pelo concurso, assim, nem anotei a placa. Tomei pau feio, aí eu vi que era outra coisa. Eu falei, não é assim, não é... fui bem no ensino médio, vou ir bem no concurso. Não é provinha da da escola, né? Nada a ver. Eu era acostumado a ser um aluno de véspera, eu era muito procrastinador. Sim. Eu deixava para a última hora porque tirava nota. O professor combinava, vou cobrar da página tal até a página tal. Na escola funciona, né? Na escola funciona, acho que eu não vou tentar? E eu tomei pau. Aí que eu comecei a entender, aí comecei a estudar técnicas de estudos, de aprendizagem acelerada, revisão. E aí eu fui melhorando o meu jogo. Tanto que depois eu passei nesse mesmo concurso que tinha tomado pau, 2 anos depois, que era um concurso municipal, passei para oficial de justiça. Aí depois, mas aí, quando eu comecei a passar nos primeiros concursos, eu fui percebendo que aí eu comecei a bater a vontade de ser professor por conta de um evento que eu fui. Porque nessa época eu era furado de grana. Então, metade do que eu ganhava, eu trabalhava no cartório, depois eu passei num concurso para ser estagiário da Defensoria Pública. Foi ali que meu jogo mudou. Aí eu comecei a ter contato com quem realmente sabia o que era concurso público. Então eu ganhava 800 conto e ali era metade para faculdade, que era barato minha faculdade, sim. E a outra metade para van. Então não tinha dinheiro para nada, não tinha dinheiro para cursinho. Aí passei na UAB, no nono semestre, nessa fase já sabia como estudar, já estava num ritmo bom. E mesmo depois de aprovado na UAB, na UAB seguinte eu fui num evento de véspera, na antiga LFG, que hoje acho que quase ninguém conhece mais, mas na época era o maior do país. E eu fui Foi a primeira telepresencial, eu lembro. Primeira telepresencial. Sim. E aí eu fui no evento de véspera porque eu lembro que eu vi uma aula de graça antes deles. Cara, quando eu fui no evento de véspera, ali eu fiquei encantado com a docência. Ali eu descobri quem eram as grandes estrelas. Sim, todos estavam na LFG nessa época, né? Ali. Ali eu vi que existia um outro mundo para quem queria ser professor e não queria passar por perrengue, ser desrespeitado em sala de aula. Fora daquela vida acadêmica tradicional. Fora da vida acadêmica. Ali eu decidi, falei, eu quero ser professor pro resto da minha vida. Falei que tudo começou, falei que mudou. De qual concurso que era isso, você lembra? Da prova da OAB? Não, esse do evento de véspera. Foi da prova da OAB. Foi da prova da OAB? Ah, tá, pensei que era do concurso. Não, eu já tinha passado, eu fui só para conhecer os professores. Legal. Aí eu fui, paguei como se fosse um aluno que estava fazendo prova OAB. Né? Eles sempre organizavam, eles cobravam muito barato para ir para evento de véspera. Sim. E aí eu fui lá em São Paulo, tudo. Cara, fiquei encantado. Ali eu descobri que... Tanto que depois eu fiz 7 concursos para ser professor, focando total. Passei no 7. Com prova oral, com tudo. Passei no 7, 3 em primeiro lugar. Mas era professor, assim, para dar aula em faculdade. Eu não queria. Eu queria só colocar no currículo. Porque, de novo, eu era muito novo para entrar em preparatório. Ninguém dava chance. Sim. Então, eu tive que incrementar o meu currículo como eu podia e treinando, na esperança de que uma hora a oportunidade ia aparecer. Se aparecesse, eu teria que estar pronto. Então, foi assim. Foi me inspirando em professores de O canal do YouTube, na verdade, você criou pensando em entrar em algum curso maior como professor. Foi só pensando... Doideira, né? Doideira, porque eu não sabia que era monetizar, eu não sabia que ia virar o YouTube. Sim. Foi realmente para criar um portfólio. Foi pro seguinte, se eu fosse mandar meu currículo, ao invés de mandar meu currículo, eu gostaria de mandar um vídeo do YouTube. Falei, assiste minha aula aí. Se você gostar, me contrata. A minha expectativa era só essa. Sim. Aí depois você trabalhou também em grandes cursos. Trabalhei em alguns pequenos e alguns grandes. Trabalhei dos pequenos, médios e grandes. Até ter o meu próprio curso. Quando eu percebi que a cabeça não estava batendo com alguns preparatórios, eu falei, não, eu preciso realmente ter o meu ou eu vou ficar frustrado. Mas qual o primeiro ponto assim, que você acha que não batia com o que você pensava, assim, em estrutura de estudo e tal? Desde quando eu comecei a dar aula no YouTube, uma coisa que eu sempre fazia quando eu publicava edital, eu fazia análise do edital e eu fazia algumas estatísticas do que mais caía, provas anteriores e tudo mais. Então, quando eu entrei no mundo dos preparatórios e eu vi que era basicamente muita coisa genérica, isso começou a me incomodar um pouco. Total. Porque eu percebi que se eu pudesse fazer algo personalizado, ia ajudar demais o aluno. Agora, o genérico, eu percebi que o aluno às vezes estudava coisa que não caía, deixava de estudar o que caía. É que nem apostila de banca, só que em formato de curso preparatório. Então, isso começou a me incomodar. E aí, eu sempre era o cara que chegava dando ideia, vamos fazer isso, vamos fazer esse evento e tal. E isso dá trabalho, né? Por isso que eles não querem, cara. Porque, e é o que faz sentido. Mas é isso que eu acho que às vezes falta, né, cara? É a visão de concurseiro. Porque como você foi concurseiro, você sabia que você não pode perder tempo em algumas coisas ali que não fazem sentido para aquela prova especificamente. Exato. E tem muito dono de curso que nunca fez concurso. Nunca fez. Entra só na parte comercial ali, que é só vender. Sim. E não entende como é que funciona a realidade, né? Eu apanhei muito no começo. Tem muito professor que nunca fez concurso. Tem. E uma parada que eu quero perguntar para você até, inclusive. Você é professor, dono da cadeira.
Então, aquela matéria normalmente é a matéria mais importante do universo para você. Sim. Né? E normalmente isso leva a pessoa, às vezes, até sem maldade, sabe? No instinto mesmo de você mostrar que sempre a sua matéria é muito importante, que a pessoa tem que fazer isso e aquilo para dominar. Só que aí, às vezes, você olha lá na estrutura do edital, é 1, 2% de relevância, sabe? Então, às vezes, você como concurseiro, você negaria aquela aula. Como que você lida com isso assim em cada edital? Você faz esse planejamento prévio para ver a porcentagem e indicar o que a pessoa precisa estudar? Sim, porque eu vim da UAB. Na UAB eu estudei acho que metade do conteúdo programático, nem isso. Foi uma estratégia que claramente eu abandonei tributário, empresarial, abandonei um monte de matéria que para mim não fazia nenhum sentido e deu certo. Para concurso público, depende. Por exemplo, eu atuo muito hoje na Polícia Civil de São Paulo. E a estrutura da Polícia Civil de São Paulo tem uma estrutura que você não consegue abandonar nenhuma matéria. Sim. E você tem que acertar metade de todos. Então é uma exceção. Mas a regra não é essa. A regra é que tem muito concurso com disciplina com peso insignificante. Então eu falo pro aluno, cara, você só vai dar atenção para isso se você realmente estiver dominando as demais, porque vai ser o detalhe, vai ser a diferença em relação à concorrência. Mas o arroz com feijão é dominar aquelas que mais caem, não adianta. Sim. Senão ele vai perder tempo. Total. Imagina o cara que vai dedicar a mesma carga horária de estudos para o português, que cai ali, sei lá, 20, 30 questões na prova dele, e a mesma carga horária para uma matéria de direito, por exemplo, com dezenas de leis. Vamos cair 2, 3 questões. Tá e essa visão estratégica é fundamental, né, cara? Porque eu vejo muita gente batendo na cabeça assim, fica 2 anos estudando, cai naquela história, sabe? Não, só depois de 2 anos você começa a ter resultado. É claro, você estudou 2 anos errado. E que aconteceu comigo. Né? Bati a cabeça toda hora. Exato, né? E, cara, tem que aprender a analisar o edital e ver o erro dos outros também, né? Eu acho que isso que é muito importante. Esse é o principal papel do professor, é mais direcionar do que necessariamente, às vezes, só entregar o conteúdo. Isso. Por isso que, para mim, foi importante estar do outro lado também, ajudar o aluno a estudar. Só da aula, que você falou, a tendência é sempre puxar para a própria matéria. Então, se a gente não tiver uma visão geral, acaba induzindo, sem nenhuma maldade, mas acaba induzindo o aluno a focar só naquela matéria, a estudar só o que mais gosta, a tentar encantar o aluno para aquela matéria que estrategicamente para ele não é boa. Então, isso realmente atrapalha. E agora me conta uma coisa, você falou que você entrou na faculdade de Direito, você provavelmente ia muito bem na faculdade. Não. Na vida. Não, na parte acadêmica, assim, você não tinha facilidade? Não, assim, eu era aluno de véspera, eu levei isso para a faculdade. Minha faculdade foi ruim, eu levei bem nas coxas. Para não falar que eu não aprendi nada, eu aprendi Direito Civil, porque eu tive um bom professor. Ele era professor de cursinho, ele era o único professor de cursinho lá que dava aula também em faculdade. Então ele foi um excelente professor. No restante, e eu descobri o porquê. Porque anos depois eu fui convidado para dar aula nessa faculdade, e eles me convidaram para dar aula de Direito no trabalho. E eu falei pra coordenadora, eu falei, mas você me conhece? Sentido. Você sabe que eu não sei nada, Até hoje eu não sei e faço questão de não saber, porque é na minha área. Ela falou, não, sabe o que é? Mas você prepara umas aulinhas. Aí eu vi que, aí eu entendi porque minha formação foi ruim. É um quebra-galho, né? É um quebra-galho. E, cara, eu vejo assim, né? Na minha época ainda, eu me formei, você se formou quando? Cara, me formei em 2012, se eu não me engano, 2012, acho que foi 2011. Eu me formei em 2010. E eu lembro que, assim, alguns professores ganhavam muito bem, e eram os professores, sabe? Tipo, juiz, promotor, o cara que tinha um conhecimento denso e tal, às vezes, né, desconexo de concurso, mas para academia lá, né, para faculdade muito bom. Só que eles ganhavam bem. E o resto eram professores assim, cara, que ganhavam pouquíssimo. O cara tava lá às vezes só para fazer um nome, sabe, para ter currículo para tentar pegar. Isso, a maioria. E quem sofre é o aluno. É o aluno. Né? A maioria é para fazer currículo ou para complementar a renda. Sim. Faculdade é isso. Faculdade paga muito mal. Infelizmente. E, cara, eu vejo assim, né, você deve ter muito aluno também que não tem formação jurídica. E eles acham que a galera do direito está muito na frente, tem muita vantagem. Para concurso, não, cara. Nenhuma vantagem. Assim, tem algumas profissões que hoje, quando me perguntam, eu falo, cara, você não precisa de faculdade, nem faz, você vai perder tempo. O direito, infelizmente, a gente precisa, porque sem o direito a gente não pode fazer concurso para carreira jurídica, a gente não pode ser advogado. OAB. Então, para mim, foi um requisito só. Foi um requisito para colocar no currículo, para inscrição de OAB e concurso público e ponto. Porque em termos de conhecimento, cara, não me deu vantagem nenhuma. Nem para prova da OAB me deu vantagem. Até porque eu acho que a lógica é muito diferente, né, cara? Total. Porque quando você está estudando na faculdade de Direito, raramente o professor fala para você, abra a Constituição. Não, ele vem com conteúdo teórico que você não sabe nem o fundamento legal daquilo. É uma outra lógica. Muita gente se forma sem ler o Código Civil, sem ler o Código de Processo Civil. Me formei assim. Exato. Eu lembro do o penal e o processo penal não aprendi praticamente nada na faculdade. E aí, olhando para trás, hoje a matriz, cara, não faz sentido a forma como eles organizam as matérias. Não chega nem a metade do conteúdo programático proposto. E tem muita matéria invertida. Por exemplo, filosofia do direito. Eles colocam no primeiro ano. O aluno não tem maturidade para entender aquilo. Não tem. E depois vai cair para a magistratura, filosofia do direito. Então, assim, da forma como é formatado o curso hoje, cara, não é vantagem para ninguém para fins de concurso. Sim, e principalmente para quem vai fazer concurso, cara, foi isso que aconteceu com você, né? Foi. Aquela quebra de expectativa. Porque você olha para um edital, às vezes, de nível médio. Aí você vê lá,
Direito constitucional. Você fala, mas já estudei isso daqui, tive 6 semestres na faculdade, aí você vai ver, tipo, a lógica é totalmente diferente. Total. Como que foi essa adaptação, assim, de você sair da academia? Só apanhando mesmo? Tomando reprovação. E aí o que me fez ligar a chavinha foi olhar as provas anteriores. Porque aí no direito eu tava estudando lá a história da Constituição, a evolução histórica. Aí chega no concurso, quais fundamentos da República? Decoreba. Total. É uma questão teoricamente simples, mas que a gente não vê. A gente não trabalha com repetição, com questões anteriores, com revisão. A faculdade não ensina ninguém a estudar e não passa o conteúdo voltado para a prova. Cair em pegadinha, cair em todas as pegadinhas. Mudou uma palavrinha, um não, mudou o sentido, cair em todas. E, na verdade, eu vejo assim, né? A academia, ela até te dá uma... A academia, né? A vida acadêmica lá de direito. Ela te dá uma base, às vezes, para concurso mais pesado. Né? Para outras etapas de magistratura, para a segunda fase, terceira fase e tudo mais. Para a primeira fase, não também. Nenhuma. Porque, cara, é estatística, né? 90% é lei seca. Cara, até para a segunda fase de magistratura, esses concursos, ainda é superficial, porque ela, primeiro, ela não vai aprofundar tanto. E quando começa a aprofundar, os demais alunos não acompanham, o professor ele puxa o freio de mão. Então, o nível de profundidade, cara, é um ou outro aluno que vão pegar. Eu entrei muito imaturo na faculdade. Então, eu não tinha capacidade para absorver o que a faculdade passava. Sim. E o pouco que ela absorvia ainda não era tão bem organizado. Então, assim... Cara, e da minha turma, assim, poucos vingaram, viu? No começo todo mundo saiu empregado, uma turma boa, premiada. Mas depois de um tempo eu percebi que o pessoal foi ficando meio... Mas quantas pessoas se formaram com você? Acho que foi umas 40 ou 35. Oh, bastante. Foi onde que foi a sua faculdade? Foi em Jacareí, na Anhanguera. E detalhe, lá a sala começou com mais de 120 alunos. Mas no final termina... Mas ó, vou te falar, na minha também. Era aquele sala, tipo sala Vaticano, sabe? Aquela sala gigantesca. No começo, acho que era 120 pessoas. Quando eu me formei, eu acho que foram 17, cara. 17. Deve ser a média, mais ou menos. E muita gente que veio de outras faculdades e tal, cara, é um absurdo, assim. A maioria desiste, a maioria dos meus amigos nem se formaram ainda, cara. Daí você pega a galera que se formou, a maioria não trabalha na área. Eu não conheço, cara. Conheço, aliás, uns 3, 4, assim, que trabalham como advogados hoje. Um virou juiz, mas pouquíssimos. Na minha, quem se deu bem foi a galera que já era do concurso, então a galera que foi escalando nos concursos, e advogados saíram 5 ali, o restante tudo trabalhando em outras áreas, completamente diferente. E as aprovações que você teve em concurso, né? E até contando no COB, foi mais ou menos na mesma época, então. Foi na mesma época, até eu descobri que eu queria ser professor. Aí eu parei com... Tanto que eu cheguei a ter até cargo comissionado na Assembleia Legislativa de São Paulo, que era um cargo assim, pagava muito bem, tinha muitos benefícios, mas ali eu já percebi que eu não tinha perfil para ser funcionário público, eu surtava, cara. Eu era assim... Você foi muito inquieto. Então, rotina para mim é uma coisa que me deixa meio louco. Então, com 3 meses de cargo comissionado, eu pedi exoneração. Porque eu vi que meu sonho era ser professor. Aí não adianta. Aí foi foco total para ser professor. E em quais concursos você passou? Você chegou a exercer algum cargo concursado antes desse ou não? Cara, só esse auxiliar administrativo. Eu também, não, esse auxiliar administrativo e um de professor também. Só que foram cargos... O que eu mais fiquei foi o de professor por 6 meses. Eu já pedi exoneração porque eu realmente ficava surtando. Para mim, o que pegava no começo não era remuneração. Eu não estava ligando. Na verdade, é uma das coisas que eu menos ligo é remuneração, porque eu entendo que o longo prazo vai pagar. Com o tempo eu pagaria. Então eu estava focado em construir meu currículo. Então logo no começo eu fui percebendo que eu não tinha vocação para aquilo, para ser servidor público. Não era minha. Eu queria dar aula mesmo. Então 6 meses foi o máximo que eu durei no cargo. O outro de auxiliar administrativo eu durei 4 meses. Esse comissionado 3 meses e meio. Então, não cheguei a completar 1 ano como funcionário público. Sim. Não parava quieto. Mas isso é porque exige muita maturidade, né, cara? Sim. Dizer não para um contra-cheque, assim, e tal, né? Então, de novo, primeiro, o fato de eu ter começado muito cedo me ajudou, porque eu não era casado. Se fosse hoje, talvez o pensamento seria diferente, com esposa, com filhos. Mas naquela época não tinha tanto isso. Então, e outra, eu era um cara muito econômico. Então eu fazia o pé de meia antes de tomar qualquer decisão. Eu não era assim, tomava decisões incalculadas, não, guardava uma grana. Aí depois, quando eu saía, eu tinha 6 meses de folga para até vir cair em algum outro lugar. Sim. Então, eu sempre fazia esse pé de meia. Isso que eu acho que é importante, né, cara? Porque o concurso, assim, em geral, é um planejamento de médio prazo, pelo menos, né? Você tem que ter essa consciência, né, de ter um pé de meia e de ter uma vida paralela, né, cara? Você estudava exclusivamente? Você trabalhava? Como que era a sua rotina na época? Teve 2 momentos da minha vida que eu larguei tudo para estudar. Eu fracassei assim miseravelmente porque eu não sabia estudar. Então eu era um procrastinador profissional, cara. Então eu tinha o dia inteiro para estudar. Se eu estudasse meia hora com qualidade era muito. Eu não sabia como estudar, não sabia como focar. O problema de procrastinação demorei para resolver. Então eu errei muito nisso. Quando começou a funcionar para mim, eu já estava trabalhando. Então também quebra outro mito, que muita gente acha que quem tem o dia inteiro para estudar tem uma baita vantagem. Tem na teoria. Porque às vezes o problema da pessoa é outro. Hoje, se a gente for num qualquer órgão público, a maioria dos aprovados eram pessoas que estudaram enquanto trabalhavam. Sim. E para mim, foi a hora que eu comecei a valorizar o tempo quando começou a ser escasso. Quando tinha dia inteiro,
Não vingava. Mas acho que é exatamente por isso, né? Quando o tempo tá mais escasso, você dá mais valor para ele. Exatamente. E isso daqui, cara, quando alguém chega, e eu quero pedir sua opinião agora. Isso daqui acontece todo dia com a gente direto, assim, ó, a pessoa chega e fala assim, quero estudar para concurso, meu trabalho me atrapalha, isso daqui é normal, né? Tem uns trabalhos aí que sugam a alma da pessoa, quero abandonar tudo só para estudar. O que você me acha? Eu já falo logo, vamos lá. Qual que é a sua realidade? Tem família, tem filho? Não tem, você é herdeiro, você é rico? Porque assim, não vai funcionar. Sim, cada um tem uma vida, né? Você tem que olhar para isso também. Tem uma pergunta que você deve receber muito, né? O pessoal fala, Diego, eu tenho que estudar para tal concurso que vai sair agora, eu preciso de uma solução rápida para minha vida. Cara, não é assim. Até um concurso que o edital, sei lá, é publicado amanhã. Até chamar, você pode ser o primeiro lugar. Até chamar, vai demorar pra caramba. Não é uma solução imediata. Sim. Concurso não é. A pessoa ela tem que arrumar alguma outra fonte de renda. A não ser que ela seja rica. Hoje tá mais fácil. Quando eu falo isso, o pessoal fica bravo comigo, mas, cara, tá mais fácil. Quando eu comecei a estudar para concurso público, não tinha, por exemplo, como trabalhar de forma autônoma por meio da internet, não tinha como ganhar dinheiro. Sim. Não tinha Uber, não existia isso. Tem vários alunos que são Uber. Sim, e os caras fazem também. o próprio horário. Então não tinha Uber, não tinha nada disso. Não tinha como ser afiliado de algum curso que o cara às vezes anuncia, ganhou um dinheiro ali, fez um mês e tá tranquilo para estudar. Não tinha nada disso. Ou era CLT, ou você tinha que abrir um comércio e correr um baita risco da ruína ali. Então, assim, hoje nós temos mais opções. E eu falo, tem que ter uma fonte de renda. Porque, do contrário, cara, você não vai conseguir ter paz para estudar. Sim, e é uma autocobrança, né, cara? Não é nem às vezes cobrança da família, de amigo, nada disso. É a pessoa que se cobra. Porque, pô, tô só estudando. Eu era esse cara. Não tem resultado. Eu era esse cara. Eu não tinha cobrança da família. Quando eu morava com os meus pais, eles me davam total liberdade. Estuda aí. Sim. Então, depois que eu casei, como eu já tinha algumas fontes de renda, eu conseguia pagar as contas, minha esposa nunca me cobrou. Nada. A gente já chegou a passar por alguns perrengues, numa fase que eu tive que sair de alguns preparatórios e sair da Assembleia Legislativa, não tinha nenhuma fonte de renda. Tranquilo, vai lá. A cobrança era minha. Eu me cobrava. Eu sempre fui muito ansioso, a autocobrança pesava. E você perde a paz para estudar, né, cara? Sim. Se não tiver um controle mental, emocional... Eu sempre falo, cara, porque a pessoa tem uma ilusão, né? Que ela para de trabalhar, aí ela pode pegar aquele tempo que ela trabalhava, às vezes, sei lá, 6 horas por dia. Não, vou estudar 6 horas, às vezes 8 horas por dia. Um iniciante não consegue fazer isso, né, cara? Impossível, não rende. Se fizer isso, fica doente, não consegue, né? Ou fingir que tá estudando. É o fingir. Se engana. Né? Eu passei também por isso, de chegar na página 10, nem lembrava onde eu tava. Aí tinha que voltar tudo. Videoaula. Cara, olha como é louco o concurseiro quando tá perdido, né? Eu chegava a dormir com a videoaula ligada, achando que aquilo ia entrar no meu sonho, entrar por osmose. As loucuras que eu não funciona, né, cara? Não aprendi nada. Funciona. E ó, uma pergunta, que tem tudo a ver. Você estudou em 2011, mais ou menos. Foi por aí. 10 anos. Era mais fácil passar antes do que hoje? Não. E assim, a dificuldade que eu tinha é que naquela época, se naquela época tivesse os cursos preparatórios que tem hoje, com os valores que tem hoje, eu poderia pagar. Naquela época eu não poderia. Lá era muito caro o preparatório. E era telepresencial, não tinha como me deslocar, não tinha carro. O ônibus morava muito longe. Então, assim, era muito difícil. No começo, eu estudava por apostila. As apostilas horríveis. Nossa, eu rasguei um monte de páginas das primeiras apostilas, cara. A maioria tudo lixo. Apostila com conteúdo que não caía, uma linguagem ruim, eu não entendia nada. Sim. Hoje, até hoje, a minha primeira apostila de concurso, ela serve para levantar meu notebook. É só para isso. É só para dar apoio. Uma época funcionou muito bem para minha cama parar de tremer. Porque eu tinha umas 3, 4 assim, eu ficava lindo, cara. É isso. Né? E o iniciante não sabe, né, cara? Estuda errado. Estuda errado, compra, depois bota a culpa no curso. E sabe o que eu acho que é o que vira a chave hoje para tornar o concurseiro mais competitivo? Banco de questões. E a quantidade gigantesca de informações que você tem. Por exemplo, a gente está falando aqui, né, sobre os principais erros, coisa que você acertou, que você errou. Eu não tinha esse tipo de coisa, né, cara? Você não conseguia trocar ideia. Se você não tivesse um concursado na família, ficava difícil, né? Eu não tinha ninguém para trocar ideia. Na verdade, o que mudou meu jogo foi quando eu passei no concurso para estagiário da Defensoria. Porque lá eu passei a ter pessoas que ou faziam concurso e prova da OAB ou já eram servidores, os próprios defensores públicos. Sim. Inclusive um defensor para quem eu estagiei, hoje ele é meu sócio, hoje ele é promotor de justiça. Ah, que legal. Foi o cara que mudou. Ele mudou minha cabeça. Em 2 meses e meio que eu trabalhei com ele, ele me fez aprender a estudar de verdade. Ali mudou o jogo. Mas quem que tem essa possibilidade de trabalhar com alguém que vai te passar informação? Hoje não. Hoje você abre o YouTube, o que mais tem é conteúdo de graça, de gente que sabe o que está falando. Sim. Assim, hoje eu acho que o diferencial do concurso é outro. Não é mais o conteúdo, que tá todo mundo igual. Hoje, acho que para você passar em concurso público, você tem que ter uma boa organização e ferramentas. Você tem que ter um excelente conteúdo. E nesses dois, tá todo mundo igual. E a inteligência emocional que vai ser o diferencial. Porque no restante todo mundo tem acesso. Inclusive, cara, eu gravei um vídeo que foi ontem lá pro canal falando sobre isso, né? Que uma coisa me preocupou muito. Que eu fiz uma enquete lá nos stories e perguntei o que mais te atrapalhou. Sabe, pergunta aberta, assim, e eu contei, cara, um monte, acho que foram centenas de mensagens assim.
mais de 80%, na verdade, ou era direto na veia batendo na ansiedade, ou pior ainda, sintomas de uma ansiedade grave, sabe? De pessoas, às vezes, que estão com depressão e tudo mais. E vem muito nisso que você falou, cara. Tipo, inteligência emocional. Tá bem de saúde, às vezes, sabe? Isso daqui não é um negócio que, às vezes, né, você cuida só com estratégia de estudos. Às vezes, você precisa de medicamento. Normalmente, né, cara? Quando você tá doente, você tem que procurar ajuda médica. Então, eu vejo que essa parte, né, de você usar todas essas ferramentas que você tem com inteligência e com saúde e de uma forma que faça sentido, às vezes eliminando o desperdício, né? E aí tá um outro erro que eu vejo, além dessa parte de não cuidar da saúde, que é o excesso de informação. É o que mais atrapalha. E, cara, as pessoas antes, elas ficavam, né, 2 anos sem ter resultado, porque elas não tinham acesso à informação, que era caro. Eu lembro, pô, a Natasha fez o cursinho da LFG lá na época, eu era técnico e era caro. É caro. Né? Hoje em dia, tipo, de boa, você faz uma assinatura lá e vai que baratinho. vai. Né? Só que a maior dificuldade que eu vejo hoje é esse excesso de informação, e as pessoas agora, as antigas não tinham informação, essas têm informação demais e seguem um caminho errado. Exatamente, exatamente. Como que você vê assim o caminho mais simples para alguém que quer começar a estudar para concurso? O que ela tem que fazer assim a partir do primeiro dia para já usar todas essas ferramentas de forma mais fácil? Eu vou falar o que mudou no jogo. Assim, organização é fundamental. É o primeiro passo. A pessoa que não se organiza, ela planeja fracassar no longo prazo. É o cara que vai ficar 2, 3, 4, 5 anos até passar. Se passar, ter os méritos por não ter desistido. Mas a organização é o primeiro passo. Porque se você está bem organizado, você aproveita cada brecha na sua carga horária. Então, você vai ganhar tempo ali, por exemplo, na hora que você estiver estudando, trabalha, vai procrastinar menos. Meu maior problema era a procrastinação. Sim. Então, o primeiro passo é isso. Agora, a questão de informação errada, o cara tem que ser muito crítico. Ele tem que ter um filtro para isso. E a gente vive numa geração que o pessoal aceita todo tipo de informação, aceita tudo. Jogou lá uma fake news, o pessoal aceita e defende aquilo. Essa é uma parte difícil, tá, de combater. Porque ou a pessoa tem responsabilidade, o comunicador, e passa a informação certa, porque a maioria não vai correr atrás. Então, o que eu faria hoje é ter um grande filtro. Chegou uma informação, vá pesquisar para ver se é verdade, porque isso atrapalha muito o concurseiro. Eu vejo muitos preparatórios hoje requentando notícia velha para dar a entender que o concurso está vindo. Aí vê o desespero do cara que está banado, coloca um gás para estudar achando que é reta final e não é. Sim. Aí depois volta. Então, excesso de informação e informação de má qualidade hoje é um problema que não tinha no meu tempo, hoje realmente atrapalha demais. Sim. E até dentro das matérias também, né, cara? Porque, por exemplo, né, se você está falando de um concurso de volume alto, esses concursos de polícia, né, com milhões de inscritos, às vezes como o do INSS, nesse tipo de concurso, é um conteúdo mais simples que cai normalmente. Né? Então, cara, se você vai querer se aprofundar em tudo, você nunca vai esgotar o edital, você nunca vai ficar competitivo, na verdade. É o que a gente está conversando até nos bastidores aqui. Tem aluno que vai pegar um curso de nível médio, o cara vai aprofundar na doutrina. Não faz sentido. E aí a gente percebe que ele faz isso porque alguém indicou. Sim. Aí você vai ver quem indicou ou a pessoa que realmente não sabe do que está falando, ou é uma pessoa que estudou há 10, 15, 20 anos. Sim. E aí, beleza, a base era muito comum a todos os editais. Hoje não, cada carreira está muito específica. Sim. Tem um conteúdo programático muito próprio. E hoje não dá, cara. Se não tem esse nível, não precisa. E até falando assim, em volume de videoaula, eu lembro que eu estava pesquisando em um cursinho, um dos grandes. Eu falei, cara, como que eles têm tanto curso assim, né, de prefeitura, sabe, de todos assim. Aí eu entrei, eram sempre os mesmos professores. Aí eu vi, cara, uma coisa que, sabe, quando você olha, você fala, mano, o que é isso? Era um concurso de prefeitura, nível médio. Tinha, assim, acho que umas 35 aulas de direito penal. Eu falei, mano, não faz sentido. Tenho certeza que se eu abrir esse edital aqui, ali vai ter uma relevância naquela matéria de 3, 4%. E o cara, era metade assim das aulas, era só de direito penal. Ridículo, atrapalha muito. Isso atrapalha, cara. Uma aula de direitos fundamentais para um concurso municipal é a mesma do TRT, a mesma da Receita Federal. Exato, não faz sentido. Não vai. Não faz sentido. É um dos motivos de eu ter saído de alguns preparatórios, porque eles pediam, Diego, você grava da forma mais ampla e abrangente possível. Pô, mas aí o cara que está usando para um concurso de nível médio, ele vai aprender coisa para mais? Vai. E o cara que está usando para um concurso avançado, vai aprender menos? Vai. Então tem que tem que pensar, gravar, pensando na matriz que o cara que nem entende de concurso vai organizar e puxar. Aí isso irrita. Sim. Porque quem dá cara é o professor. O aluno, ele vai reclamar com quem? Pega mal com o professor. É o professor que sai queimado. Exato. Aí entra até naquela... Dá para fazer um paralelo aqui com o advogado, né? Porque você fica bom de vendas, tem uma oferta ali irresistível, mas não entrega o resultado. Que às vezes o resultado está em dar menos. Exatamente. Pra permitir que essa pessoa se organize, para que ela estude todas as matérias, para que ela repita mais, né, cara? Isso é uma doideira, né? Exatamente, é uma doideira. E como que você fazia assim na prática? O que mudou, que você falou que virou a chave quando você começou a ter resultado na OAB, em concurso, principalmente nessa parte? Você falou que você estudou muito com questões. Sim. Eu passei na OAB basicamente com questões comentadas. E como que você fazia? Porque naquela época não tinha tanta questão igual hoje.
Como que era na prática? Era com livro? Eu fiz o 10º exame de ordem. Eu não sei nem que número que tá hoje. Você sabe? Agora tá no 20, cacetada. Tá no 20? Não, tá mais. É que vem tudo em romano, né? Você se perde naquela desgrama lá. O meu foi 10. O 10º exame unificado. São 3 por ano, né? São 3 por ano. E aí o meu 10º exame unificado foi engraçado porque foi a prova mais polêmica da história da OAB no penal. Tentaram anular. Eu lembro que o César Roberto Bittencourt tentou anular e tal. Foi uma polêmica, porque eles falaram que queria adivinhar a peça. Mas eu não adivinhei. Eu acertei a tese. Mas o meu estudo era basicamente o seguinte. Eu comprei um livro de questões comentadas ruim pra caramba, porque era o que tinha. Sim. Ruim que eu digo é o seguinte. Vinha lá uma questão que cobrava homicídio. Aí tava lá no comentário. Artigo 121, parágrafo 2º. Não explicava nada. Era uma remissão. Só uma citação. Só uma citação. Remissão, na verdade. Uma remissão. Aí só tinha uma explicação quando era um pouco de doutrina, um pouquinho de jurisprudência, que naquela época já caía. Aí beleza, tinha uma coisinha ou outra. Então era o livro de questões comentadas e um vademécum. Era o que eu pude pagar. O vademécum, na verdade, corria o risco, porque o meu estava pouco desatualizado. Eu fui nesse risco. E grifando, riscando. E eu ia grifando sempre os que mais caíam. Eu estudei todas as provas anteriores, da primeira à nona. E quando eu fui para a segunda fase, já foi bem mais confortável. Deixa eu só matar a primeira fase. Na primeira fase, qual que foi a minha estratégia? Eu só selecionei aquilo que mais caía. Era ética, penal, processo penal, civil, processo civil, que eu tinha uma dificuldade absurda em processo civil, constitucional administrativo, trabalho e processo de trabalho. Ponto. E ainda assim não aprofundava em nada, tá? Então era tudo meia boca. Na verdade, o penal eu não estudei. Eu subestimei o penal. Falei, não, já manjo. Já manja, né? Sim. Achava que manjava. Sim. Aí foi nisso. Questão e prova e comentários. Chegou um dia da prova, deu certo. Porque muita coisa foi repetida. Por exemplo, trabalho e processo de trabalho que eu não sabia nada. E eu estudei só para a prova da OAB. De 6, acho que eram 6 questões de trabalho, eu acertei 5. De processo de trabalho, acho que eram 7, eu acertei 6. Eu só fiquei abaixo da média no penal. Porque eu subestimei tanto a matéria e não fiz questão anterior de penal que eu caí em todas as pegadinhas. Eu tinha teoria, mas eu não tinha malícia. Isso acontece tanto, né, cara? Por falta de organização, né, mano? Total. E a gente subestima. De controle, de fazer simulado, né? De medir. Às vezes, sabe? Você fica num conforto tão grande que você subestima porque você não se mediu de verdade em relação àquela prova, talvez. Exato. Né? É a velha estratégia do cara que sai do ensino médio, como eu saí, achando que sabia alguma coisa do português. Sim. Aí tomar pau. Porque não conhece a dinâmica do concurso. Isso aconteceu comigo, cara. Só que... Graças a Deus, eu fiz o simulado, tipo, pensando no concurso antes de começar a me programar. Você já teve esse cuidado. Exato. Porque aí que tá, né? Cara, eu sempre falo, tem alguém que vem de ensino médio, que tá com ritmo de estudo, tá com hábito de estudo, já sabe se organizar, sabe? Já tem uma noção sobre como que a pessoa aprende, mesmo que ela nunca tenha visto direito na prática, que é a parte mais pesada de concurso. Se você pega essa pessoa e faz essas adaptações, às vezes, para um concurso, ela chega voando. Sim. Né? Porque as principais ferramentas... são ali essas, é o hábito de estudo, é a inteligência de você saber fazer uma prova. O resto é ferramenta, o material de estudo você repete e consegue dominar. Se você não conhece tiver atitude. Você está pisando, não tem o que fazer, né? É que ninguém vai para um concurso de mestrado estudando para concurso público. Exato, é outra realidade. Não vai passar. Então, eu lembro que foi essa estratégia e deu certo, fiquei um pouco bem acima da média. Para a segunda fase já foi gostoso, né? Porque a segunda fase... Esse já é o seu perfil, né? Que nossa, eu lembro que mas eu também fiz estatística. Eu peguei as últimas as provas da segunda fase de penal e eu não sei como é que tá hoje, tá? Tô por fora, mas eu lembro que na época eu analisei todas as questões anteriores e a peça. E o que ficou claro para mim? Uma média de 70% a 75% da segunda fase de penal era penal geral. Então, só com isso, já me deu uma força, porque eu gostava mais da parte geral. Eu não gostava tanto da parte especial e eu não gostava tanto do processo penal, que tinha muita coisa. Então, quando eu descobri que 70% era parte geral, eu peguei um livro do Rogério Greco, parte geral, que eu já tinha lido umas 2 vezes, li mais umas 3 vezes, acordava 5 horas da manhã, e peça, parte geral e peça. Eu abandonei parte especial. O que eu pensei? Tudo bem, é importante estudar, mas, cara, eu vou estar com o vademécum do lado. A parte especial é só olhar a letra de lei e acabou. E o processo penal eu estudei muito pouco. Só estudei peça, pra ser bem sincero. Cara, dito e feito. Eu contei 70% então da parte geral da segunda fase. Eu tirei 75% da segunda fase. Então passei tranquilo de primeira. Sem cursinho, sem nada. O cursinho teria me ajudado? Pra caramba. Mas naquela época era muito caro e não era a minha realidade. Eu me virei como eu pude. Aperfeiçoei muita coisa depois, tá? Sim. Depois da UAB. Mas na UAB funcionou dessa forma para mim. E a diferença em geral, assim, pensando nas carreiras policiais, né? Que é a sua especialidade, a maioria dos seus alunos são da área policial. Você vê muita diferença, assim, da prova da UAB em relação ao penal? Para concurso, quais as principais diferenças? Do penal, você diz? Principalmente em penal, processo penal. Não. A diferença do penal, porque assim, para polícia ou é nível médio ou nível superior. Sim. Então, já médio está mais raro hoje em dia, né? Para polícia. Acho que a última foi em 2018, o próximo deve vir. A maioria está tudo virando a chave, né? Tudo nível superior. Tudo nível superior. Mas abre já tem um pedido de 4.500 vagas para nível médio para o ano que vem. Então acho que aí vai ser a grande oportunidade, né? Faz tempo que não vem um concurso desse.
Quando veio foi um número bem menor, a hora é agora. Só que da Polícia Civil de São Paulo é muito nivelado, se você pegar o nível do direito ali. Porque não exige formação jurídica. Sim. Então não muda Qualquer tanto. graduação, né? Isso fica Qualquer graduação. Claro. E se a gente for comparar com o nível médio, não vai fugir muito justamente por isso, porque não exige formação jurídica. Então, assim, o penal da OAB, ele aprofunda mais, porque ele vai cair mais súmula, ele vai cair mais doutrina. Apesar de hoje a Vunesp já está cobrando doutrina também para investigador, escrivão, e até para algumas questões de nível médio, mas a OAB ela ainda é mais aprofundada. Só que eu ainda acho o concurso mais difícil que a prova da OAB. Porque, cara, concurso tem concorrente. Já começa por aí. O OAB não tem, o OAB é você contra você. OAB, né, cara, é uma lógica muito diferente, né, para pessoal que é de concurso que não sabe. Na primeira fase você tem que fazer metade das questões. E assim, é A, B, C, D. Então, se você chutar tudo A, você já faz 25%. Né? Pô, isso daqui é uma coisa que você tem que considerar, às vezes, numa estratégia de não estudar todas as matérias e ter uma estratégia de chute, né? A estratégia de chute para o OAB funciona, para concurso não, cara. Para mim funciona bastante. Né? Porque em concurso, às vezes, o nível da prova... E tem muita discussão sobre isso, né? Porque muita gente, quando você fala que a prova do OAB é fácil, a pessoa fica nervosa. Porque não estou dizendo que a prova é fácil. Às vezes o conhecimento é denso. Só que você só tem que acertar metade. Em um concurso como esse, você tem que fazer 90% e cacetada por cento. Você não pode errar. É uma pegada diferente, né, cara? Eu acho que eu só não fui xingado mais quando eu falava isso. Talvez, não sei, por eu ter passado, não sei, mas o pessoal fica bravo. Mas não é. É que você não ouviu, porque eles xingaram. Não, xinga muito. Eles xingaram. Eu não sei... que ela quer que a dor dela seja sentida por todo mundo. Então, viver naquela angústia, não, você não pode subestimar a minha dor. Sim. Mas não é subestimar, porque se a gente for comparar com um concurso, o cara vai ter um concorrente. Tem concurso público que a nota de corte chega a 95%. Sim. Se o cara não tiver muito bom, agora o OAB com 50%. E na cabeça, né, cara? É uma lógica diferente, porque isso que a gente falou de inteligência emocional, de saber executar a prova, é muito importante nesse tipo de concurso. Às vezes, com o curso de magistratura, você faz 70 e poucos %, você está dentro, sabe? Só que a prova é muito mais pesada, beleza. Só que em provas como o TJ de São Paulo e INSS, que aconteceu agora, você não pode errar no simples, né, cara? Isso exige muito uma mentalidade forte na hora da prova, costume de fazer prova. Né? E às vezes o pessoal pede as coisas erradas. Eu já vi muito concurseiro mudando de concurso, procurando aquele mais fácil. Cara, isso é terrível. Vou dar um exemplo de um concurso do Rio de Janeiro uma vez, da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Foi organizado pela banca AOCP, ou Instituto AOCP, não lembro. Cara, o último colocado dentro das vagas ficou com 96 e o primeiro com 98. Olha que angústia, todo mundo tá junto, é uma questãozinha. Imagina, você passou uma errada no gabarito, já era. Pô, já era. Então, assim, o concurso muito fácil é um terror. Se eu tô estudando muito, eu quero um concurso difícil. Sim. Eu quero tirar o sortudo do jogo. Existe uma tese, cara, que isso daqui fica muito claro assim em concurso de tribunal, normalmente, porque tem tribunal trabalhista, tribunal eleitoral federal também, que tem uma diferença ali na mesma prova de nível médio e nível superior. Tem o cargo de analista e o cargo de nível médio. Muitos acham que é mais fácil passar no de analista do que no de técnico. Só que não é, porque a densidade é diferente, normalmente tem uma prova discursiva mais pesada, chama menos, né? Mas às vezes, cara, e acontece muito, da prova sim, de técnico ser mais difícil em termos de conteúdo do que a de analista. Então são números só. E é mais concorrida. É mais concorrido, né? O técnico ele é mais concorrido, só que chama mais pessoas. Só que, por exemplo, às vezes, dependendo da região, você se inscreveu aqui no INSS. É mais só você passar no Tribunal Trabalhista. Dependendo da região que você está fazendo. É uma doideira, sabe? Não dá para se apegar tanto em números, achar um concurso mais fácil. Não tem essa, né, cara? É o que você falou da magistratura, ou do Ministério Público. Isso é muito real. Às vezes, nem preenche o número de vagas. Então, a gente percebe muito que são quanto mais difícil o concurso, a gente percebe que aí começa a afastar um pouco a ideia de concorrência e é você brigando. Você contra você. Exatamente. Então, quanto mais fácil o concurso, pior. A OAB tem essa característica parecida com a magistratura, né? É você contra você. É você contra você. Tem que fazer metade ali. No da magistratura, você tem que fazer ali, às vezes, 75% e passar. Porque normalmente a magistratura é assim, né? Para quem não conhece, cara, se você passar na segunda, terceira fase com a nota mínima, você tá dentro. Tá dentro, vai brigar na oral lá. E para tirar a nota mínima, você vai suar, né? Que é pesado. Geralmente não preenche o número de vagas. Sim. A galera sempre cai numa fase eliminatória ali, sempre. Ó, e agora, com a sua experiência aqui, qual a diferença que você vê entre cursos online e cursos presenciais? Que hoje em dia os cursos presenciais são mais raros, né? Mas tem muita gente que procura a gente que quer curso presencial. Principalmente para ter a motivação de ir lá fazer aula, aquele compromisso, né? Nem motivação, compromisso. Mas o que você indica para o aluno iniciante hoje? Cara, online, mas vou explicar o porquê. Porque eles vão falar, mas é porque você tem curso online. Não é. Eu trabalhei nos dois. E eu poderia ter um presencial. Eu poderia ter um presencial. Eu tive convites, não quis. Mas assim... Eu tenho uma saudade absurda do presencial, porque como professor, a gente quer ter o contato com o aluno. Sim. É muito mais legal ali com o aluno, trocando ideia e tal. Só que tem uma diferença. Nós temos vários fatores que atrapalham no presencial. Não vou falar que não funciona, é claro que funciona.
No passado só tinha o presencial, era Sim. o que dava, era o diferencial. Hoje já não é mais o diferencial, hoje é um ponto negativo. Você vai pagar mais caro. Você vai ter que se submeter ao horário do curso. Então, por exemplo, só pode à noite, eu vou direto do trabalho, chego atrasado, não dá, perdeu. Faltou uma aula, não recupera mais. Já era, perdeu. Então é mais caro, a questão da carga horária fica mais complicada. O professor, ele tem que ditar um ritmo na aula, que ele consiga ajudar o cara que está atrasado e o cara que está adiantado. Então você submete ao ritmo do colega. Então assim, eu só consigo ver pontos negativos. Isso que você falou é uma das coisas que eu mais escuto. O pessoal fala, mas é que lá eu vou ter um professor falando no meu ouvido, eu vou conseguir prestar mais atenção, tem a questão do comprometimento. Na verdade, são crenças limitantes. Sim. Porque o cara acha que ele precisa ter um professor falando no ouvido dele, porque ele acostumou na escola a estudar de forma passiva. Ele está sempre ali como um mero espectador. Quando ele descobrir que existe o estudo ativo, ele pode aprender mais construindo o próprio material, ele vai avançar no próprio ritmo, é o cara que lê PDF, ou às vezes o cara que assiste vídeo aula anotando o próprio material, quando ele perceber que dá para ir muito além, aí ele não vai mais querer saber do presencial. Aconteceu comigo isso. Eu lembro que quando eu fui fazer um curso de atualização jurídica, que tinha online e presencial, eu fui pelo presencial porque eu tinha uma condição financeira melhor. Cara, eu me arrependi do fundo da minha alma. Com a experiência você vai Paguei tomando caro, e aprende, né, cara? Pegar carro, atravessar a cidade. Nossa, só isso daí, né? Pô, hoje em dia, cada vez vai ficar mais difícil você se locomover. Tem gente que fica 1 hora no carro, às vezes. Ao tempo 1 desperdiçado. hora pra ir, 1 hora pra voltar, Você sabe? assistiu tudo que você tinha pra assistir em casa. Eu passei dos concursos estudando no trem, sabe? Eu estava em ônibus. Exato. O áudio. Exato. O livro também, né? E é uma doideira, né, cara? Porque eu lembro, assim, é muito mais divertido, é muito mais fácil você, iniciante, entrar em um curso presencial. Pô, a Natasha entrou, né? Foi quando a gente começou a ver, assim, que eu não conhecia como que era um curso por dentro até a Natasha entrar. E ela era a melhor aluna da sala, cara. Sabe? Só que, assim, mediano, porque a galera não queria estudar. A maioria não quer estudar, cara. Você que tá vendo isso daqui de concurso, gente, tem uns 5% do pessoal que tá estudando de verdade, o resto não tá. É mais pra fazer amizade. Se você fizer um Tinder de concurseiro, não bomba? Bomba pra caramba. Faz um post de Tinder de concurseiro, a galera quer isso, não quer estudar. E aí você entra num ambiente que é isso que você falou, né? O professor, ele tem que pegar ali pela média para baixo da média, no ritmo, senão vai ter reclamação. Imagina 95% dos alunos reclamando desse professor. Ele tem que ser gente boa, ele tem que contar piada, até porque faz parte da didática, não faz? Tem um limite, né? Eu gosto da piada, mas existe um limite e existe uma causa metodológica. Tem algumas pessoas que não sabem disso, é bom falar, mas já foi feito alguns estudos científicos que o cérebro ele tem 3 formas de absorver um conteúdo mais rápido, de chamar a atenção dele e absorver. Coisas muito nojentas. Então, quando eu tinha criança, a gente sempre lembra de alguém vomitando, alguma coisa, sempre fica marcado na mente, né? Coisas muito eróticas, muito sensuais. E a cabeça da galera já começa a trabalhar, né? Que aí, pra lembrar das coisas é fácil. É o Tinder, ó. É o Tinder. E o absurdo. Só que o absurdo no cérebro entra o humor. Tudo que é engraçado ele entra no mesmo ponto do cérebro do absurdo. Então, quando o professor usa uma piada, o aluno ele presta mais atenção e ele pode, às vezes, não lembrar dos detalhes daquela informação, mas ele leva para a prova a piada. Então, eu já recebi muito feedback. Toda vez que depois de prova, o aluno me manda mensagem. Pô, Diego, eu lembrei da piada e caiu aqui. Musiquinha. Musiquinha. Porque isso daqui ativa o cérebro emocional, né, cara? Exatamente. Ativou o cérebro emocional, acabou, você vai memorizar. Sim. E olha como isso é importante de você conhecer o seu cérebro para, às vezes, buscar mecanismos dentro do estudo daquela matéria que você odeia para você conseguir memorizar melhor, cara. Perfeito. Exatamente. Foi uma das coisas que mudou meu jogo para aprender a gostar das matérias que eu detestava. O grande problema é o professor, que ele quer virar o showman. Ele fica só contando história. Sim. Todo o conteúdo teórico ele conta por meio de piada e história. E o aluno não pega a parte técnica. Sim. Ele só absorve as historinhas. E aí isso não vai te ajudar tanto no concurso público assim. Então é um detalhe ou outro. Tem que saber dosar. Então realmente tem professores que perdem a mão. E tem uma parada, né, cara, que eu vejo assim que faz muita diferença do online pro presencial hoje, que é um absurdo, assim, tenho certeza que todo mundo está usando isso, talvez nesse momento aqui. Controlar a velocidade. Sim. Né? Você põe a velocidade... Eu tenho um plugin lá que, dependendo da pessoa, eu ponho em velocidade 3, cara. Só que, assim, isso tem vários aspectos ruins também, se você pensar, né? Porque a qualidade na absorção do conteúdo cai e, às vezes, isso pode gerar uma ansiedade também tremenda do que a gente falou, né? E você vicia. Chega uma hora que você não consegue mais ver a aula na velocidade normal. Não verdade. No WhatsApp. No WhatsApp? Você está acostumado a colocar na velocidade 2. Se eu tiro aquilo lá, eu penso que a pessoa tem algum problema. Detalizado. Você tá me tirando, né? Pô, fala mais rápido. Aí você põe... Isso gera uma dependência. Isso daqui, às vezes, vai ter um reflexo, cara. Eu acho que daqui a alguns anos,
de a gente ficar meio antissocial, porque eu Sim. tô conversando com você não consegue colocar na velocidade 2. Não tem paciência. Aí eu não vou ter paciência de ouvir o que você tá falando. E outra coisa, estudo ativo é terrível, porque se você vai só revisar para uma aula acelerada é uma coisa, agora se você vai anotar, não consegue. Sim, É muito rápido, é um mero sobrevoo. E isso é tão real que você falou, porque eu tenho aluno que reclama comigo. Falou, professor, não consigo colocar a sua aula na velocidade 2, porque Você na já 1 fala é rápido. rápido. Então na 2 eu não entendo nada. Aí o aluno fica bravo comigo. Mas, vou te falar, isso daqui é coisa de YouTube, velho, aguarda. Porque eu sou assim também. Eu já sou ansioso pra caramba, né? Eu já tive meus problemas aí de ansiedade. Só que como não tinha naquela época a velocidade maior, e eu sabia que o pessoal vai saindo, né? Que você vai olhando aquele gráfico, você não vai ver que as pessoas vão saindo da aula, você começa a falar sempre mais rápido, cara. E isso daqui é um vício. Eu já sou meio gago e falo rápido. E tento falar mais rápido ainda. Isso fica ruim, né, cara? É um vício mesmo. Fica Nós ruim. Inauguramos a velocidade 2 sem o YouTube. Não precisa de velocidade 2. Você pegar meus primeiros vídeos, o jeito que você falou, era muito rápido, eu não dava espaço para pensar. Porque eu pensava nisso, na retenção. Então eu não queria dar pausa pro cara vazar. E aí você faz a edição e fica tirando os espaços, sabe? Eu nem fazia, eu não tinha nem margem não tem mais. Só que é aquela coisa, viciou, acostumei com isso. E sabe que isso daqui, eu percebi que tava fazendo mal para mim, cara. Eu tenho tentado me controlar nisso. Eu não me controlo, mas eu tenho. Eu até coloquei uma observação, cara, no computador que eu uso para gravar para tentar segurar nisso, porque isso estava me deixando mais ansioso ainda, sabe? E eu imagino, cara, uma pessoa que faz ali da videoaula o núcleo da vida dela. E ela fica ali, cara, às vezes 5, 6 horas por dia vendo aula na velocidade 2. Não. Alguma hora o preço não é vem. saudável isso, não funciona. E se ela não estiver parando para anotar, ela está se enganando. Ela vai absorver no máximo 10% daquilo que ela está vendo. Sim. E ela tem uma falsa percepção de aprendizagem, né? Porque ela entendeu na hora, faz uma questão na hora, tirou nota. No dia seguinte já esqueceu. Mas ela não para voltar. Sim. Ela vai seguindo em frente. Mas isso é um erro. Sabe que o que você falou aqui, eu acho que é um grande macete, assim? Qual que é a sua opinião sobre isso? No online, você tem a velocidade 2, você consegue colocar na velocidade 4, se você quiser, tem um plugin para isso. Só que você pode pausar. Né? Isso que eu acho que é a magia, né, cara? Você ter vários estímulos e de acordo com o seu perfil ainda, né? Eu sempre recomendo que a pessoa foque mais no material escrito, porque a prova dela vai ser escrita e tudo mais. Só que ela viu uma videoaula, apareceu uma dúvida naquele momento sobre aquele tema, pausa, faz questão. Como que você fala para a pessoa ter essa dinâmica, assim, esse controle, sabe? Isso daqui exige muita maturidade, né? Sim. Porque é muito fácil, cômodo você ver a videoaula inteira. Sim, eu acho que o maior desafio que eu percebo na prática é o aluno que tem aquela velha sensação de estar perdendo tempo se ele pausar. E não. O que eu falo é o seguinte, você pausa, faz questão, pausa, faz seu flashcard, seu mapa mental, o que você tiver de material caseiro para construir, para depois, quando você voltar naquele assunto, você vai perder menos tempo, é rapidinho. E o aluno acha que falta dele pausar, ele está perdendo tempo. Só que quando ele não pausa e está só assistindo a aula, o estudo é totalmente passivo. Ele precisa construir algo. É um dos grandes diferenciais para o presencial. É o fato de você poder pausar e entender a matéria. Sim. Só que, cara, eu não sei se é problema dessa geração. No meu tempo tinha um pouco disso, mas hoje está pior. Essa geração tem aquela, parece estar correndo uma corrida de 100 metros. Sim. Acha que tem que fechar o edital em uma semana. Então corre que nem um louco e no final não leva nem 10% Sim. da prova. Sim. Então, enquanto a galera não tiver essa consciência de que tem que revisar, tem que construir o material de revisão, ou de repente anotar o material que está estudando ali, o material escrito, para depois voltar naquele material com menos tempo, para ganhar ali que ele vai ganhar Aí tempo. Sim. É isso o diferencial. Cara, eu vou te falar, né? Algumas pessoas dão risada e a gente tem muito hater, acho que por causa disso. Quando a gente conta, né? Principalmente um vídeo em que a Natasha conta que ela esgotava o edital do TRT em 15 dias, né? Para técnico do TRT. Só que as pessoas se agarram nessa frase e não olham o contexto, porque ela, para conseguir isso, ela ficou 1 ano de cursinho que ela fez lá, né? Querendo ou não, ela estava estudando, mas de uma forma bem mais passiva, e mais 6 meses repetindo aquele conteúdo. Então ela construiu a possibilidade de esgotar um edital em 15 dias, depois de 1 ano e meio. Né? E aí as pessoas fazem essa conexão porque elas querem resultado muito rápido. É impossível eu pegar aqui em 15 dias e esgotar um edital. Não, na verdade, ela demorou às vezes 1 ano para esgotar da primeira vez, aí da segunda vez ficou 3 meses, da outra 1 mês e meio, aí foi diminuindo até chegar num momento ali em que ela só revisava. Sim. E isso daqui eu acho que é muito dessa nova geração. Assim, de imediatistas. Né? Isso é uma vantagem, acho, da nossa geração. Você acha que o mais novo tem vantagem em relação ao mais velho? Não. O cara que vem de uma escola mais tradicional no sentido de entender que ele tem que aprender o assunto e revisar, ele vai ter vantagem do cara imediatista. O cara imediatista vai ficar muito tempo, perdendo tempo até descobrir onde está errando. A Natasha, pelo que você falou, ela chegou no que eu chamo de auge do concurseiro. Que é quando você construiu tanto material caseiro, que aquilo que você levava 1 ano para estudar, agora é 15 dias, 10 dias. Poxa, eu só descobri isso quando eu estava na prova do OAB e tinha um casal de amigos que estudavam por meio de mapas mentais.
Então, eles tinham um calhamaço desse tamanho de mapas mentais. Só cara, aquilo que ele olhava. Numa semana, eles revisavam tudo que custaram 9, 10 meses. Aquilo Exato. era mágico. Só que ninguém olha que às vezes o cara demorou 10 dias para fazer um mapa mental. Demora, a Sabe? construção demora. Mas depois que você pega o jeito também, com qualquer Exato, coisa na vida. exato. Aí fica natural, você nem percebe, vai rápido. Exato. Então, o grande problema é a galera querer olhar pro auge, por exemplo, da Natasha e julgar que, mas eu não consigo fazer. Claro, você não criou a base, Sim. vai criar a base. E se comparar, né, E se também. comparar. Aí que vem aquela comparação tóxica de você se comparar ali com uma pessoa que já tá voando, mas que ela pagou o preço ali durante 1, 2 anos. Exatamente. Esse acho que, hoje, como diferenciar a inteligência emocional, acho que essa é a maior armadilha. Comparar o seu bastidor com o palco dos outros. Aí você vai se ferrar mesmo. Mas eu vou dizer uma coisa para você também, em relação a isso de idade, sabe? Eu vejo que muitas pessoas têm essa objeção. Pô, eu tenho 30 anos, tô velho para estudar. Pô, 30 anos, velho. É isso, não, mas pô, a gente recebe mensagem, eu me Tem, sinto escuto isso idoso também. toda vez, né? Eu fico ofendido. Pô, você com 30 anos tá velho? Eu tô com 36, já tô morrendo aqui, então se eu levantar a mão aqui, São Pedro puxa. Isso daqui, na verdade, essa geração eu vejo que estrategicamente tem uma vantagem, cara. Principalmente dos que vão ser adultos agora. Eu tenho um filho de 13 anos, tenho a sobrinha lá de 14 anos, vários amigos. Põe eles para assistir um jogo da Copa. Eles não conseguem ficar 45 minutos olhando para a tela. Não consegue. Não consegue. Para um jogo, cara, que é algo totalmente divertido, assim, né? Com aquela expectativa e tal. Imaginem uma aula. Imagina pegar um material ali de 50 páginas em que essa pessoa vai ter que ler. Agora eu entendi a sua pergunta. Você perguntou da antiga geração para... A minha resposta foi mais no sentido do cara ter a maturidade para entender a forma correta de estudar. Mas essa nova geração tá com problemas terríveis de foco. De foco, né, cara? Isso é uma doideira, mano. Eu vi um estudo científico que falava sobre isso, que falava que a geração dos poucos caracteres. Qual que é o detalhe? Tem um ponto do cérebro, não vou aprofundar para não ficar chato, mas tem um ponto do cérebro que ele trabalha muito com a resistência do foco. Então, basicamente, você tem ali os neurônios e o que vai manter os neurônios fazendo ali as sinapses é a dopamina. Então, quanto melhor a qualidade da dopamina, mais tempo de retenção. Esse é um fato. Qual que é o detalhe? Essa geração, desde cedo, desde criancinha, acostuma com poucos caracteres. Vídeo rápido. Tem criança que tá dominando o celular ali nos shorts, no Reels, no TikTok. É muito rápido. Então ela fica viciada em curtas doses de dopamina. A atenção é desviada o tempo inteiro. Então ela não consegue treinar resistência para isso. Aí quando vai para a escola, o que esse estudo percebeu? Percebeu que a galera da nossa geração e a geração até mais antiga conseguia... Era comum isso em sala de aula. A professora escolhia um livro por mês e a sala ia lendo junto. Tá? Hoje a galera não consegue focar em uma página. Passou um parágrafo, a retenção cai. Porque isso é trabalhado no cérebro. Isso é treinável, isso né, cara? Isso é treinável. E esse ponto do cérebro, ele precisa ser desenvolvido. Só que ele costuma ser desenvolvido naturalmente até os 7, 8 anos. Se a criança não desenvolve, ela vai levar esse prejuízo para o resto da vida. Então essa geração tá vindo uma geração viciada em curtas doses de dopamina e aí vai ter dificuldade para estudar para concurso. Você tem que se preparar, porque daqui a uns 5 anos vai ter que fazer o curso de TikTok e você vai ter que dar aula fazendo... Nossa, cara. Fazendo dancinha. Prepare-se. Mas é assim, cara. Eles querem aulas mais curtas. Tudo pílula ali rapidinho, porque realmente... É uma doideira, sabe? O aprendizado, claro, vai mudar. Fica uma porcaria. Fica uma porcaria e a gente vai ter que se adaptar a isso e tentar, claro, treinar essas pessoas para que elas tenham uma resistência maior. Imagina essa pessoa fazendo uma prova. Cara, não aguenta. Igual a do TJ de São Paulo, né? Muita gente se perdeu no tempo por falta de prática, por não fazer prova, por não fazer questões reais, por não conseguir ler textos longos com qualidade, com velocidade. Agora imagina esse pessoal que está se formando agora, sabe, no ensino médio. Eles vão ter esse problema. Não, e não vão conseguir... o que eu vejo muito é a galera que não sobra nem tempo para preencher o gabarito. Exato. Não tem estratégia de prova, não tem ritmo de prova. No começo isso não era meu problema, porque eu era rápido até demais. Então eu errava a questão por ler muito rápido e cair nas pegadinhas. Reflexo de ansiedade. Ansiedade. Escrever errado, né? Às vezes... Sempre sofri de ansiedade. Mas a regra hoje é o contrário. É a galera que não tem resistência para manter uma atenção num texto. Volta toda hora no mesmo texto, que se perde no meio da leitura. Sim. Isso acontece bastante. E isso faz você perder tempo, na verdade, né? E em relação assim aos bastidores, agora eu fiquei curioso que você falou lá que você trabalhou em cursinho, que você saiu. O que você vê assim de bastidores, de coisas que você não concorda, de cursinhos preparatórios? Cara, dos cursinhos preparatórios, tá? Então, esse problema de matriz. O curso, geralmente, ele não... A maioria, não são todos, mas muitos são dirigidos por pessoas fora do mundo dos concursos. Eles enxergaram ali um nicho, um mercado, e por eles não entenderem, eles preparam qualquer coisa. Eles trabalham muito mais na propaganda do que na entrega do conteúdo. Só na oferta. Só na oferta. Que acontece em todos os mercados. É demais isso. E aí, quando o aluno chega, primeiro, ele dá aquela brochada, porque ele vê que não era tudo aquilo. Segundo, é matriz, é tudo genérico. Se a matriz ela é muito bem feita, ela é feita para um cargo, para uma carreira, ela vai funcionar. Mas o problema é que é feito tão aberta
Pegando concurso municipal, estadual, federal, tribunal, policial, a mesma aula, cara, não vai funcionar. Então você vai treinar os seus alunos para serem aqueles concurseiros genéricos. E a gente está numa fase hoje que o genérico ele não perde mais para o especialista. O cara que é bom em um concurso, ele vai ganhar daquele cara que atira para todo lado e com material genérico. Sim. Então essa era uma das críticas que eu tinha a maioria dos preparatórios que eu trabalhei. Claro que tem probleminha de bastidor, né? Ego de um, Sim, de outro. Aí é de relação humana. Isso de geral, relação humana. né? Isso tem como qualquer outro lugar. Mas o problema dos cenários preparatórios que me desmotivava a continuar, ou ter um pensamento de longo prazo, usando alguma bandeira, algum preparatório, era isso. Eu não gostava porque eu sabia que eu ia me queimar. Cara, eu vejo assim, isso daqui é uma coisa do mercado de concurso, eu vejo isso claramente, do mercado em geral, assim, de tudo que é digital. Os caras só se preocupam com a oferta. Sabe, eles olham um potencial cliente, quais são suas dores? O que eu posso dar aqui de remédio que você vai me pagar para acabar com essa dor? E eles não olham para o produto, né? Para a parte de produto, que é o quê? É a entrega, efetividade. No caso aqui, pô, passar em concurso, qual concurso você quer passar? É o TJ de São Paulo? Então eu tenho que te dar isso, porque se você seguir esse passo a passo, você vai ter resultado. Isso dá muito trabalho. Exato. Então, isso daqui é um fato. E foi por isso que você decidiu fazer seu curso? Foi. Um dos motivos foi esse, né? Só que eu olhei para trás das minhas aprovações. Eu sempre passei fazendo raio-x dos concursos que eu passava, fazia as estatísticas. Então eu percebia que se eu tivesse uma preparação personalizada, eu ia levar vantagem dos meus concorrentes. Então a ideia é a mesma. A ideia é o seguinte, eu tinha 2 cenários. Eu posso focar em tudo quanto é preparatório, tudo quanto é curso, como os preparatórios fazem hoje, e sair enchendo o bolso de dinheiro, que não tem problema nenhum para isso. Sim. Ou então eu poderia escolher um ramo e tentar ser o melhor naquilo. Então, para mim, o caminho foi muito natural, porque do contrário, eu ia ficar fazendo as mesmas coisas que eu criticava dos preparatórios. Cara, foi a melhor coisa que eu fiz. Sim. Porque o trabalho se torna mais prazeroso, você passa a dominar aquilo que você faz, e o público-alvo e tudo mais, e você entregar algo de qualidade muito superior, né? Então hoje, aquela coisa, é a mesma ideia do concurseiro. O concurseiro profissional, ele não perde para o genérico. A mesma coisa. O curso focado, ele não vai mais perder para aqueles genéricos. Sim. Os genéricos, eles vão... Hoje, e está muito claro no mercado digital, a gente percebe muito que esses cursos genéricos, eles atacam muito o topo de funil, eles atacam o cara perdido, o cara que nem sabe o que é concurso, vem para cá. E a gente recebe muitos alunos desses cursos. Tanto que as maiores figuras normalmente são coaches. São coaches. Né? Às vezes até tem um aspecto ali, né, de aprovação e tudo mais, mas é aquele topo de funil falando de motivação, porque a maioria ali nem teve resultado em concurso. Eu vou dar um exemplo, a gente está na área das carreiras policiais. Os nossos concorrentes, quando eles vão fazer lançamento, vão fazer alguma oferta, os caras vão para frente da câmera de colete, de arma, de algema. Oferta. Pô, às vezes o cara nem é mais policial, tá com a algema de sex shop lá no bolso, aí aparece. Aí cai aquele negocinho rosa. O veludo do lado. Não, e o pior é se a mulher estiver vendo, né? Mas não é meu. E aí? Então, aí, geralmente, esse cara frustrado, porque ele não teve tanto conteúdo, ele vem pro nosso. Sim. Então, a gente não pega o cara perdido, a gente já pega o cara que decidiu fazer concurso, sabe onde tá pisando, ele já vai já pro especialista. É isso que a gente faz. Então, mas a gente percebe que o mercado ele acaba se regulando, naturalmente. Sim, total. A gente percebe que esses cursos genéricos... É a maturidade do mercado, né, cara? Exatamente. Como é que chama? Nível de sofisticação. Olha que bonito que eles falam. E é isso daqui mesmo, sabe? Com o tempo, as coisas vão se aprimorando. E uma coisa, né, cara? Resultados gritam. Né? A gente está pensando aqui no negócio de longo prazo, pô, aprovados, tudo mais. Como que foi na Polícia Civil que você falou para mim? Cara, na Polícia Civil foi... Na verdade, a gente sempre ficou surpreso. A gente sempre trabalha para ter o melhor resultado. Sim. Mas quando sai mesmo o resultado, a gente fica feliz e às vezes nem acredita muito. Do último, o nosso proporcionalmente foi o que mais aprovou. Da Polícia Civil de São Paulo foi o que mais levou a galera para a prova oral. A prova oral não aconteceu ainda, tá? Mas foi o que mais aprovou da prova objetiva e da prova escrita. Foi um trabalho totalmente personalizado. Em números absolutos, nós só ficamos atrás, acho que, do estratégia do GRAM, porque é um oceano de alunos. Sim, é o volume. Mas é volume. Agora, proporcionalmente, o nosso foi o que mais levou. E aí, para a prova oral, nós quadruplicamos o time de alunos. Então, provavelmente, quando sair a lista de aprovados, a gente vai estar no topo lá. Porque, cara, é aquilo que eu falei. Quando você foca em um único alvo, é mais fácil ser o melhor naquilo. Foi o que a gente fez. A gente renunciou outras turmas. E a tentação é grande. Porque direto tem aluno, eu tô usando pra Polícia Civil de Minas, do Paraná. Cara, a gente não pega, a gente não faz. Não, em breve eu acho que vai acontecer naturalmente, né? Isso. Uma melhoria de estrutura. Quando você fica muito bom numa coisa, aí depois vai sobrando tempo, aí consegue. Mas é um passo de cada vez. A gente não faz tudo ao mesmo tempo. Mas quando vê o resultado, cara, é bom demais. É bom demais. Inclusive, eu quero fazer uma pergunta polêmica aqui em relação a isso, que é algo que apareceu agora na minha cabeça. Eu já percebi um movimento desse, cara. De muitos aprovados, sabe? Em primeiro lugar, às vezes, de um grande concurso e tudo mais, aparecer dando depoimento para os grandes cursinhos, para vários. Já aconteceu com a gente, sabe? De mandar mensagem para ele, nossa, estou com vocês. Daqui a pouco eu vi lá, tipo, uma propaganda de 2 cursinhos grandes da pessoa lá. Mas como assim? Não entendi. Sabe? E isso daqui, cara, é um movimento que eu vejo assim...
dessa geração de influencers, desse desejo da galera que quer entrar em marketing digital. Isso faz a pessoa ter uma estratégia de aparecer na base dos grandes cursos, de falar que estudou com eles, né? E vem curso e faz baile, faz premiação e tudo mais, né? Então isso dá um status muito grande. E assim, às vezes os cursinhos estão sendo enganados, porque essa pessoa, na verdade, ela não estudou. Não estudou, mas ela quer aparecer naquela base para depois lançar o curso, para virar professor e tal. Como que você vê isso, cara? Hoje em dia, só para te falar, a gente checa muito. Quando manda mensagem, eu vou olhar, eu troco ideia, eu vejo exatamente porque, cara, é uma coisa meio chata, assim, a gente está pesquisando muito forte, sabe? A gente tem muito depoimento espontâneo, mas hoje é checagem total. Como que você vê isso? Cara, tem 2 problemas aí, porque, de fato, tem o cara que quer virar influencer e ele quer surfar nos grandes para levar audiência, mas os cursos pagam para ver também. Alguns grandes, pelo seguinte, tem preparatório gigante aí que às vezes o cara joga um PDF gratuito, uma amostra de uma aula. Você baixou... Amanhã, é aluno meu. Daqui a 10 anos, se você passar, é aluno dele. O cara tá com o pega-tazo na rua, batendo nos caras da prova, falando, não, é aluno meu, tá com carimbo. carimbo. É exatamente isso. Eles pegam ali o e-mail do cara, o nome do cara saiu no diário oficial, tem uma equipe que vai puxar, tá na nossa lista de e-mails aqui. Então é nosso aluno. Os grandes fazem isso. E os grandes também eles oferecem muito assim para atrair os alunos. Eu trabalhei num gigante, que eu não vou falar o nome, mas nos bastidores eu te falo. Cara, o primeiro dia que eu fui dar aula lá, foi um dia que era um dia de entrevista com alunos aprovados. 5 alunos aprovados. Eles levam em restaurante de luxo, faz vídeo, faz entrevista, dá camiseta e tal. Então, pro cara que quer ser influenciador, pô, é uma ponte gigantesca. Então, às vezes, até quando o cara realmente só baixou um PDF e ele é chamado, ele vai falando que sim, que estudou por aquele curso e tal. Então, é um jogo de interesses dos dois lados, um jogo leviano e que engana quem tá assistindo. O cara que tá assistindo e aí vem de novo aquilo que a gente falou, é excesso de informação. Porque, cara, é muito cômodo, né? Eu já fiquei sabendo de atores contratados. Atores tem bastante. Tem jornalista e atores. Eu já fiquei sabendo também de um que, cara, que trabalhou com uma pessoa que eu conheço. Eu posso falar aqui, vai ficar muito fácil depois de algumas pessoas identificarem. Que, cara, tinha um depoimento totalmente emocionante, não sei o que, falando que tinha sido aprovado. Não tinha sido, sabe? Foi aprovado, mas naquela pegada. Pô, a gente fala de aprovação quando você vai ser nomeado. Aprovado, é simples ser aprovado, né, gente? O difícil é ser nomeado em algumas carreiras, né? Aí vem na lógica assim. Então, cara, eu vejo que isso é muito pesado, tem muita informação, tem todo mundo contando ali dos métodos que utilizou e tudo mais, só que tem um contexto por trás, né, cara? Tem muito interesse por trás e é excesso de informação. Então, você tem que checar muito bem ali o que aconteceu naquele caso. Tem muita gente falando que estudou de um jeito porque é cômodo e porque está colocando um link de afiliado. Isso gera mais ansiedade nas pessoas. Cara, é complicado, tem que pesquisar muito bem. Sabe onde eu passei por isso? No podcast. Porque, às vezes, caçando convidados, eu encontrei um depoimento num grande curso aí de uma mulher que você chorava vendo o vídeo. Sim, emocionante. A pessoa catava lixo na rua. Hollywood. A pessoa catava lixo na rua, aí nessa de catar lixo, latinha, ia catando a apostila, estudando e falava que passou no concurso e tal. Aí passou no concurso pra juíza e tal. Quando eu fui pesquisar a pessoa só tinha um Instagram bem simples lá. Aí eu mandei mensagem. Aí a pessoa foi falar, não, na verdade, eu fiz o concurso para juíza, mas eu não cheguei no número de vagas e tal. Mas o vídeo mostrava como se fosse juíza, passou no concurso. Mas se você quiser, eu vou no seu podcast. Fala, pá, aí não dá, né? Aí realmente é a pessoa que vai caçar like, vai caçar... Então não dá. E os preparatórios não estão nem aí. Se a história é bonita, toma a história. É volume, né? Isso é triste, na verdade, sabe? E é algo assim que a gente aqui tenta controlar. E é aquilo que eu falo, se a pessoa quer se inspirar na história dos outros, não tem problema. Eu mesmo fazia muito isso, mas pega o hábito da pessoa. Não vai tentar falar, mas a vida da pessoa era mais fácil, porque hoje a gente percebe que as comparações são muito feitas para eu comparar o meu problema com a virtude do cara. Pô, não dá, você vai ficar sempre em depressão. Sabe uma coisa, cara? Eu sempre falo sobre isso, né? Principalmente em lives, em eventos que tem um pessoal assim mais iniciante que começa a se comparar com pessoas que já têm resultado e com pessoas de realidades diferentes. Por exemplo, eu sempre bato muito que videoaula para mim é uma ferramenta de exceção. Por quê? Eu estou falando aqui, eu tenho certeza que 90% das pessoas têm pouco tempo. Agora, uma pessoa que, cara, jogou bolinha no carpete, sabe? Tem um dia inteiro para estudar, tem uma estrutura totalmente diferenciada, incomparável. Ela tem, às vezes, 8 horas para estudar, ela está conseguindo estudar 8 horas, ela não vai conseguir estudar 8 horas de forma ativa. Ela tem tempo de estudar ali com 4 horas de videoaula, dar um grande intervalo e estudar. Ela tem uma realidade totalmente incomparável. Isso vai fazer mal para você ficar se comparando com esse tipo de pessoa que tem uma realidade diferente. Quer se comparar? Se compara com alguém que teve uma realidade parecida com a sua. Ali fica justo, tá ligado? Ali você pode se cobrar, porque aí é uma cobrança saudável. Pô, essa pessoa tem 2 horas para estudar, ela não tem condição de pagar cursinho e ela está fazendo o melhor dela fazendo isso, isso, isso. Pode se comparar, faz igual. Uma forma que me ajudou muito, que eu sempre fui muito ansioso, e é uma forma que me ajudou muito a parar de olhar para o lado,
foi de alguma forma gamificar o meu estudo. Então eu fazia um simulado, olhava a minha nota, aí eu parei de olhar para o lado, eu olhava só a nota. Então eu só tentava aumentar a minha nota. Depois você esquece o resto. Porque no começo realmente atrapalha muito, polui muito. Essa geração deve estar muito pior. Todo mundo falando que passou, que tem sucesso e tal. Hoje você abre o Instagram, todo mundo tem a vida perfeita. Sim. Então atrapalha. Agora, a partir do momento que você começa a medir os próprios resultados, é mais fácil você desviar o foco dessas coisas ruins. Isso me ajuda bastante. Então a galera pode usar isso também. Tem uma outra coisa que mudou meu jogo. Quando eu percebi que ter metas de longo prazo eram ruins, porque no longo prazo você não consegue se manter, a motivação cai e tal. Quebrar metas de longo prazo em curto prazo. Até hoje eu faço isso para o meu trabalho. Sim. Eu tenho um caderno que cada página no dia da semana coloca as metas, na medida que você vai vencendo, vai ticando ali corretamente, porque isso para o cérebro gera um estímulo. O ser humano é naturalmente competitivo. Sim. Então você gera uma carga hormonal, um processo neuroquímico de dopamina, serotonina, dentre os hormônios, que você acaba ficando viciado no longo prazo a cumprir metas. Isso mudou, porque do contrário, cara, eu era um cara extremamente ansioso. Se eu olhasse um depoimento no YouTube, meu Deus, eu ia ficar sofrendo. Como é que o cara passa em 5 meses, 2 meses, né? Eu aqui... E o que mais tem é louco que parece que tá vendo seriado, né? Fica vendo depoimento de aprovado durante horas e horas e horas e esquece de estudar. O nosso público-alvo, eles gastam mais tempo, às vezes, vendo vídeo de policial dando cana do que estudando. Sim. O cara tem 5 horas para estudar, 3 horas é vendo ali o policial 24 horas. E, cara, disciplina é o que vai fazer você estudar. Você tem que saber o conteúdo, sabe? Tem que ser prático nisso. Falando nesse ponto prático aqui, ó, você fazia muito simulado, então? Depois de um tempo. No começo, não. No começo, como eu não tinha grana, o que eu fazia? Eu baixava as provas anteriores. Como naquela época eu não tinha assinatura de questões, então aquelas questões para mim... PCI concursos. Não, eu baixava... A primeira vez que eu comecei a fazer isso foi a prova da OAB. Então eu baixava no site da FGV. Então, como eu não tinha site de questões, para mim era tudo inédito. Funcionou. Hoje que a galera tem muita assinatura, aí o bacana é buscar simulado inédito, porque senão o cara fica vendo as mesmas questões. Cara, mas simulado inédito. Eu tenho perigoso. Uma parada. Porque, pra mim... Revelação aqui, que não é revelação que eu já contei isso, simulado é ferramenta de venda. Também, depende do caso. Vamos lá, eu vou fazer um advogado do diabo aqui. O problema do simulado hoje é o mesmo dos cursos genéricos. Porque você pega um curso genérico que pegar aquela aula de matriz que a gente discutiu, é tudo meia boca. O simulado genérico também. Porque ele não vai chegar no nível do seu concurso. Sim. Ou ele vai ficar muito abaixo ou muito acima. Sim, pode ser. De novo, nível. Se o cara consegue fazer um simulado no nível do concurso, ele vai te ajudar. Mas uma visão, porque... Eu tenho a visão que simulado de cursinho, principalmente dos grandes, isso aqui é uma reclamação padrão, é ferramenta de venda. Eu descobri isso depois que a gente profissionalizou as coisas aqui. A gente entrou numa mentoria, aí tinha um cara que era muito bom de marketing lá, e ele falou, mano, faz um simulado e derruba os caras. Põe medo neles. Faz o cara tirar 20% de aproveitamento. Aí ele vai ficar com medo, vai comprar seu curso. Aí eu falei, miserável. O medo é a melhor ferramenta de vendas. Miserável. Certeza que ele deu consultoria para os grandes aí, porque é isso que acontece. Você faz um simulado. Eu lembro da menina que passou em primeiro lá do MPU, é o exemplo que eu sempre dou. Ela mandou mensagem pra gente, assim, tipo, um pouco antes da prova, falando, lascou. Eu ia falar um palavrãozão aqui. Lascou, porque, cara, fui muito mal no simulado, pensei que tava voando. Baixou a confiança dela. Sorte que ela teve a maturidade, já era concurseira mais experiente. Continuou estudando, passou em primeiro, tipo, disparado na frente. Então, olha como eles derrubam, e isso daqui vende demais, cara. Se a gente fizesse isso, a gente tava, sei lá, morando na Bahamas já, provavelmente. E às vezes nem vai fazer a prova porque toma uma porrada desse no simulado. Exato. A gente faz o simples aqui, né? Tipo, simulados do curso. Questões anteriores. Sabe, no máximo a gente pega e faz adaptações, questões desatualizadas, a gente faz aquela adaptação, pega um certo e errado, transforma em alternativa, tudo mais. Né? Porque eu acho que criar questões exige uma maturidade muito grande da pessoa que está fazendo. Tem que ser totalmente focado naquela banca, naquele concurso. Tem que olhar os limites do edital, sabe? A gente cria muita questão também nessas partes específicas, né? Por exemplo, sei lá, da Polícia Civil de São Paulo vai ter lá um ato normativo da Polícia Civil de São Paulo. Não vai ter questões daquilo, você vai ter que fazer questões. Sim. Mas do resto a gente tenta puxar para medir o desempenho mesmo da pessoa em relação a uma prova, porque ter essa consciência é muito importante, né, cara? E o difícil é se convencer o aluno também, porque vou dar o nosso exemplo. Nós não divulgamos as notas dos simulados, então a gente não usa como estratégia de vendas, mas internamente tem o ranking lá, os alunos vão se comparando. Cara, o nosso simulados, muita gente falava, poxa, Diego, mas tá estranho esse simulado que vocês fizeram de raciocínio lógico, tá todo mundo tomando pau e tal. E o nosso professor, ele era totalmente focado em PCSP. Cara, foi a prova mais difícil da história da PCSP em raciocínio lógico. O nosso era o único que estava no nível lá. Sim. Então, assim, a gente só vai descobrir depois que a prova passa. É uma aposta.
Eu, quando vou preparar as minhas questões de penal, processo penal, criminologia, eu olho com base no que eu acho que vai cair, eu aumento um pouco o nível que eu acho que vai cair naquele nível de exigência. E geralmente, depois de alguns anos de experiência, a gente vai pegando um padrão. Você percebe esse movimento, né, só cara? que eu só olho para aquela banca e para aquele concurso. Exato. Eu já trabalhei em curso que eu tive que fazer questão de simulado que o professor perde o controle. O professor prepara um banco de simulados, eles usam para o mesmo, para um concurso de CESP, o mesmo da FUNESP, da FGV, só no formato. Cara, dá um trabalho. Não dá, loucura. Vocês não têm noção do que é fazer um comentário, um simulado, que você tem que ter os comentários. Às vezes você não libera o comentário pra galera, mas você tem que ter a prova resolvida por trás, né? Cara, quando saiu nesse ano, né, a gente teve 12 TRTs. A gente liberou um monte de simulado. Loucura, cara. É surreal, dá muito trabalho fazer essa parte específica. Se a gente fizesse um geralzão, tranquilo, né? Em algumas vezes eu me arrependi de ter feito o simulado, porque me tomava um tempo que eu não tinha. Então, em alguns momentos eu me arrependi, mas eu tinha prometido e entreguei para os alunos. Sim. Mas, cara, é um trabalho desumano. Mas tem que fazer. Como aluno, você fala, cara, você tem que fazer simulado. Não, assim, eu não vou falar pro cara que é obrigatório, se ele não fizer, ele não vai passar. Jamais, que eu vou estar sendo desonesto. Não, sim. E eu nunca falo também que o simulado ele substitui outras provas. Não, porque assim, o simulado, o que ele vai te ajudar? Primeiro, a testar ritmo de prova, a testar administração do tempo, para mim isso é fundamental, porque é ali que você vai lidar. Você vai lidar a sua estratégia, vai começar por tal matéria, por essa, por aquela. Cronômetro do lado. Cronômetro do lado, sem distração, para ver quanto tempo sobra pro gabarito. Cadeira ruim. Cadeira ruim, mesa ruim, porque é o que você vai encontrar. Lado, exatamente, distração, pode jogar tudo lá, porque no dia vai ter o cara comendo salgadinho do seu lado, vai ter o pagode ali no bar da esquina, distração total. E outra coisa que eu falo, mas isso não substitui o fato de você poder fazer algumas provas no meio do caminho, porque fazer outras provas, aí vem a pressão emocional. Sim, total, é importante. Vem imprevistos, que às vezes aquele Zé Ruela do fiscal tá te atrapalhando, fazendo barulho, atrasa a entrega da prova. Sim. Então esses fatores você só descobre no dia da prova e alguns outros você consegue treinar em simulados. Então eu falo, é uma ferramenta de otimização. Sim. Não é obrigatório, mas se você fizer isso, souber explorar esses detalhes, vai te colocar muitos acham que assim, fazer simulado substitui o estudo com questões. Não, são coisas totalmente diferentes. Tem gente que, por exemplo, muita gente me pergunta, Diego, se eu estudar hoje para concurso público, pelo método que você usava para a OAB, vai funcionar para meio só de questões anteriores? Eu falo, não. Eu falo que não. Mas eu vou explicar. Pelo seguinte, quando eu fiz a prova da OAB, eu não tinha concorrente. Então, bastava ficar acima da média. Então, para a OAB pode ser que funcione ainda hoje, voltar nas questões anteriores. Tem até um acervo muito maior de questões anteriores. Sim. Agora, o que acontece hoje é que as bancas não estão mais bobas. Elas não estão mais repetindo. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei muito com o TJ São Paulo, para escrevente. E, cara, repetia muita questão. Era impressionante. Sempre, né? Repetia demais. O último concurso mudou. Porque a banca começou a ficar mal falada, então ela percebe que está repetindo muito, já alguém vai pressionar lá dentro, comece a se reinventar, senão não vai dar. Sim. E aí vem um padrão totalmente diferente. Aí eu pergunto para os caras, como que você vai dar por questões anteriores, por exemplo, novidades da banca? Ou então, como que você vai dar por questões anteriores, pacote anticrime, nova lei de abuso de autoridade? Não dá, é impossível. Então você vai ficar vendido para aquelas informações que tem uma tendência muito maior de serem cobradas. Então assim, questão anterior tem que estar no seu jogo, mas não pode ser o único meio de estudo. Aí eu sou contra. Porque até se você pensar, né, estatisticamente, você pensa a lei de Pareto, que é aquela regra 80-20. Se você estudar só com questões, você provavelmente vai pegar, né, se não tem um banco infinito de questões, em algumas matérias até tem, você vai pegar 80% no máximo. E 80% você não passa. Hoje não passa mais. Em um concurso competitivo como esse, você não passa. Hoje não passa. Nem na nossa época. Eu acho bacana quando o cara usa a regra de Pareto para identificar os assuntos. Sim, é a forma mais fácil de você evoluir, na verdade. Isso. Um iniciante quer pegar confiança, quer passar de 80%, cara, ninguém passa de 80% sem saber o que está fazendo. Eu acho que é o primeiro passo. Faz só questões. Se você fizer só questões, e claro que em algumas matérias não dá, né? Tem umas matérias que não tem tantas questões. Tem questões. E aí você tem que ter essa percepção, tem que conciliar. E outra, isso é uma técnica, até esqueci o fugi o nome da técnica agora, que é o estudo reverso. Você começa pelas questões e depois volta. Essa técnica do estudo reverso, ela vai funcionar para quem tem um mínimo de noção. Eu vou dar um exemplo para você. Eu não entendo nada de contabilidade. Se eu for fazer um concurso hoje de contabilidade e eu começar por questões anteriores, eu não vou entender. Então eu tenho que ter um mínimo de base, aí vai funcionar. Sim. Porque eu vou ler as questões e entender que assunto que eu tô e como cai. Mas aí eu acho que depende muito da matéria, sabe por quê? Em algumas, como contabilidade é um exemplo que eu acho que faz sentido. Igual matemática, raciocínio lógico matemático. Sim. Se você não tiver a base, dificilmente você vai ter velocidade ao estudar com questões, nem faz muito sentido. Né? Só que, em direito, sabe? Cara, faz total sentido você aprender, acho que desde o zero. Dá para entender. Sabe por quê? Porque ela é mais quebrada, né? O direito, ele é muito dinâmico, mas são coisas ali, às vezes, conceitos independentes. Ele funciona como um quebra-cabeça. Exato. Né? Então, ali, quando você estuda desde o dia 1 com questões, você já entende já aquilo que é mais relevante, você gasta mais esforço naquilo, sua confiança aumenta. Porque você percebe que você está indo melhor. Só que o ideal realmente é você, principalmente em concursos como esse que a gente está falando aqui, né? Competitivos assim até o limite. Tem que fazer 90%. Só estudar por questões vai ser pouco. Não dá. É um risco muito grande. Aconteceu no INSS agora, cara. No INSS, né? Um monte de gente
mandou mensagem pra gente falando, nossa, eu não acredito que caíram tanto as pensões específicas novas que eles colocaram lá. Era o item 12 do edital. E, cara, você olha para aquilo, são leis pequenas que nunca cobraram no concurso do INSS. Quando eu bati o olho naquilo, eu falei, vai despencar. É padrão, sabe? Tipo, mudança de padrão do que você falou, né? Padrão, tipo, uma total. hora a banca vai ter que virar a chave. Aí o que eu falei? Presta atenção nisso. Repita, não fica só nas questões. Isso daqui você vai ter que comer com farofa, inclusive na reta final, sabe? Aquela decorebinha igual um pré-prova de faculdade. Sim. Um dia antes, mano, porque resolveu para mim matérias que eu não manjava. Exato. Então, ali você não vai conseguir decorar tudo, mas na reta final, dá um gás naquilo, porque vai cair, não tem questões. 5 questões caíram daquilo. Se eu fosse examinador, daria para fazer uma prova só de novidade, só Exato. de pontos que nunca cobraram. Para mim, um examinador que fica sempre nos mesmos assuntos, ele tem uma preguiça lascada. Sim, é muito a gente fácil. Sabe, tem muita questão no lado que é copia e cola de outras bancas, a gente sabe disso. E o candidato inteligente, né, ele tem que virar quase que um examinador, né? Tem que antecipar o examinador dele. Não acontece quando você fazia um monte de questões assim, você olha para uma questão e fala assim, cara, essa alternativa está errada. Você nem sabe do conteúdo, você nem estudou, mas você fala assim, pelo jeito que ela está escrita, ela está errada, é o padrão da banca. Essa foi uma ideia que eu validei ao longo dos anos, que sempre tentei antecipar o meu examinador. Como professor, eu já perdi as contas de quantas questões eu já comentei. Eu tenho alguns livros de questões comentadas, apostilas. Sim. Enfim, eu já comentei milhares de questões. Chega uma hora, cara, que não tem como errar. Chega uma hora que você começa a ler o enunciado, você sabe exatamente onde ele vai chegar, o que ele vai perguntar. Então fica muito óbvio. Então, essa repetição de fazer muitas questões, mas entendendo o que está fazendo, claro. Não é só fazer por fazer. Sim. Entendendo? Chega uma hora que não tem mais como errar. Sim, aí isso que as pessoas não entendem, né, cara? Porque eu vi alguém falando esses dias que tá fazendo assim 700 questões por dia. Pô, aí não dá. E aí eu falei, cara, mas é um número, você vai quebrar recordes. Tudo bem, mas você vai passar no concurso? Não necessariamente. É para assustar concorrente isso. É muito marketing. Égua. Sabe? Porque não faz sentido. Porque você tem que estudar por questões, né? Não fazer questões. Exato. É uma coisa muito diferente. Vou dar um exemplo de um simulado que você faz com uma prova anterior. Tem muita gente que pega essa prova anterior e faz, vê a nota, beleza, estou nessa nota, vida que segue. O cara não volta para entender onde errou. Sim, não, aí não pode. Se cai nos concursos, vou pegar o TJ, que até hoje, mesmo com algumas inovações, ainda repete muito assunto, se o cara volta e entende que errou, na próxima ele não vai errar mais aquilo. Sim. Aí ele vai elevando rapidamente a nota dele. É no erro que ele aprende, né? Ali que ele tem que focar, na verdade, ele tem que tirar o pé do que ele domina. Todo mundo é assim, a gente aprende muito mais com aquilo que a gente errou primeiro e entendeu o erro do que aquilo que a gente acertou primeiro. Aquilo que você acertou de primeira, você pode querer uma pegadinha depois. Mas você pega um aluno iniciante. Sabe, aquele cara que tá cru, que tá com medo, normalmente, né? Você manda ele fazer questões desde o primeiro dia? Não? Você fala para ele entrar num ritmo primeiro de se acostumar? Ele pode até fazer questões. Ele pode até fazer, mas primeiro pega um estudo teórico ali. Vou dar um exemplo para você. Direito administrativo era uma matéria que eu tinha muita dificuldade. E eu já estava na faculdade de Direito lá no 4º, 5º ano, eu não entendia nada de Direito administrativo. Até porque a gente tem pouquíssimo Direito administrativo, né? Pouco e é chutado. Minha professora vomitava a matéria, assim, não entendia nada. Eu tinha muita dificuldade. E eu lembro que eu tentei começar por questões, eu não entendia, não entrava na minha cabeça. Quando eu comecei a entender a lógica do direito administrativo, aí ficou fácil. Hoje eu dou aula da matéria. Então, o que eu fiz? Primeira coisa, eu conectei com a matéria que eu gostava. Eu conectei com o penal. Eu descobri que a lei de improbidade administrativa, que está lá no final de qualquer conteúdo programático, ela batia com os crimes contra a administração pública. Então, fazer esse link já me ajudou. Já vi edital colocando essa lei na parte penal. Na parte penal. E não tem nada a ver com penal. A lei de improbidade não tem nada a ver. E geralmente ela não está nem dentro do direito administrativo, mas ali conectou para mim. E outra coisa, eu percebi que uma matéria de direito às vezes é igual aprender inglês, espanhol. Se você pegar o idioma, se você se alfabetizar, o resto fica fácil. E como que se alfabetiza no direito administrativo? Dominando os princípios. Se você domina os princípios da administração pública, pega ali o regime jurídico administrativo, você vai perceber que todos os assuntos dali para frente vão se conectar com algum princípio. Todos. Vai dar poder de polícia? Vai se conectar com algum princípio. Vai dar qualquer coisa do direito administrativo, se conecta. Então, quando eu entendi isso, eu primeiro dominei os princípios. Quando eu voltei para as questões e para outros assuntos, tudo ficou fácil. Aí desmistificou a matéria. Então, assim, às vezes até dá para o cara, na insistência, começar por questões anteriores, vai tomar umas porradas. Mas se ele dá uma recuada e pega uma base, se alfabetiza naquela matéria, o caminho fica mais fácil depois. Sim, ele ganha mais velocidade na hora de fazer questões também. Exatamente. Né? Aí ele faz já consciente do que está fazendo. Sabe uma coisa que é muito comum? Acho que você deve enfrentar muitos problemas assim com os alunos. Inclusive com alunos formados em direito. Parte processual. Porque, cara, você só aprende processo mesmo, de verdade, gente, quando você começa a trabalhar com o processo. O processo é um negócio assim, é muito perdido, né? Fica muito abstrato, não tem nada concreto. Quando você começa a trabalhar com o processo, você percebe, cara, é simples. Acho que é a matéria mais simples. É muito mais fácil do que a parte material, por exemplo, na minha visão. E você começa, né, se você pensar, a prática leva à perfeição. A prática nos estudos é estudar com questões. É a melhor forma que você tem ali de suprir um pouco da prática jurídica que você não tem.
Só que, ao mesmo tempo, né, em que você tem que fazer questões para entender a parte processual, na minha visão, eu quero pedir sua opinião, a gente percebeu um problema. As pessoas tinham problemas de ter velocidade, de entender o conceito ali do processo, porque não tinham os fundamentos. Tanto que agora, nos materiais, a gente colocou em todos os materiais sempre um bloco assim com os fundamentos primeiro. Legal. Né, para a pessoa entender um pouquinho, entender como que funciona a lógica, para se desenvolver. Na parte aqui de processo penal, por exemplo, é a mesma coisa? O pessoal tem dificuldade, quem não tem prática jurídica? Tem muita. Eu tive. Eu gostava do penal. Assim, a parte processual, para mim, nem entrava na cabeça. Eu não sei qual foi o primeiro momento que você teve contato com a prática, mas no meu caso, eu só tive contato com a prática quando eu virei advogado. O processo civil não entrava na minha cabeça. E eu tinha a professora, confesso, ela é muito boa, ela é professora da faculdade, mas eu não entendia o que ela falava. Ela falava de embargos, de declaração, contestação, embargos infringentes, sabia nada, rito sumaríssimo, sumário. Pra mim, ela tá falando mandarim. Então eu não entendia nada. Pra mim, a ideia só foi se encaixar quando eu virei advogado. Quando você começa a atuar na prática, pô, vira a coisa mais fácil do mundo. É o que você falou. O processo penal também. Com a diferença que, pelo menos no processo penal, começa pelo inquérito policial. Então é algo muito mais próximo da realidade do brasileiro. A gente vê isso o tempo inteiro na TV e tal, né? É fácil você enxergar. Então a dica que eu passo, cara, busca os exemplos mais práticos do cotidiano possível. Agora, tem questão que é difícil. Você vai pegar uma matéria de processo civil, é difícil se aproximar da vida do leigo. Então, realmente, algumas matérias, por exemplo, você imagina que você já começou trabalhando e ali você foi pegando a parte prática do processo. Sim. É que eu entrei eu estava na faculdade ainda, eu já era servidor, né? Boa, aí já ajuda demais. Eu meio que peguei ele no ritmo, assim. Eu senti que os colegas da minha sala que faziam estágio na advocacia ou em algum... Tem muita facilidade, né? Aprendi como se fosse a coisa mais fácil do mundo, mas não entrava na minha cabeça. Então, mas eu lembro assim, cara, a primeira prova que eu fiz que teve um processual mais denso ali foi TRT. Foi a primeira prova que eu passei, inclusive, aqui do TRT de São Paulo. E foi muito difícil para mim, cara. Muito difícil. A parte de processo do trabalho foi uma desgraça. Eu me senti igual lá no comecinho, quando eu comecei a estudar, que eu li a Constituição e não entendia nada. Eu tinha que procurar o significado das palavras. Sabe? Esse nível de totalmente imaturo ali. Eu tinha uma noção até de direito, porque eu estava estudando para o concurso, mas a parte processual, nada. E, cara, quando eu comecei a trabalhar, virou a chave. Total, assim. Eu lembro que a matéria que eu fui pior, eu acho que foi a parte de processo trabalhista. Só que eu dei muita sorte, assim, que sabe quando você fica entre uma e duas? Sim. Aí eu acertei nessas daí, sabe? A sorte faz parte do processo, né? Sim. Cara, a prática é uma baita vantagem. Mas nem todo mundo pode. O que eu costumo falar pra galera é que eu demorei pra entender isso também, né? Porque a gente estuda, às vezes, com o compromisso de pegar quantidade, não qualidade, então eu perdi muito tempo. Mas, cara, tem que ter um dicionário do lado, um dicionário jurídico. Se a pessoa não evolui o vocabulário dela, nunca vai fazer sentido. Você vai ler ali, sei lá, embargos de declaração. Você não sabe nem o que significa. Não vai fazer sentido a ideia. Sim. Então, se a pessoa ela começa a enriquecer o vocabulário, é claro que no começo ela vai demorar mais. Ela vai demorar. Mas faz parte. Pô, mas depois é como se estivesse pegando impulso pra correr, pra pular. E isso tem reflexo em tudo, né, cara? Depois a pessoa vai fazer uma prova escrita, ela tem mais vocabulário porque ela teve curiosidade. O aprendizado é um processo de curiosidade, cara. Você procurar o significado da palavra é o mínimo que você tem que fazer. Depois que então todas as minhas provas escritas foram depois dessa fase. Já tive mais facilidade. Eu ficava repetindo as mesmas palavras, as mesmas ideias. Quando você enriquece seu vocabulário, você consegue escrever de uma forma mais sedutora para quem vai corrigir sua prova. E algumas coisas assim, né? Você entende o contexto de várias paradas que você está estudando quando você entende assim como funciona a formação das palavras. Exatamente, formação das palavras. Isso ajuda demais. Isso demais. Quando você começa a ver, como se fosse aquela parada de leguinho, assim, né? De formação. Tipo, uma palavra, às vezes, é a junção de 2, 3 legos. Você consegue saber a origem daquilo, pô, já fez sentido para você na hora. Cara, você deu um exemplo excelente, porque formação das palavras é um tema que às vezes nem cai no concurso. Então, aí a galera, não, mas eu não vou estudar isso porque não tá no meio de tal. Não pegou a base. Se não pegou a base, ela não vai avançar. Então, e tem umas paradas assim, né? No começo da faculdade, você não teve introdução ao estudo do direito? Sim. Aí você não teve lá hermenêutica? Sim. Chato pra caralho. Você vai pegar lá na biblioteca o livro, tá cheio de mofo, te faz mal, te rinite. Ninguém mais escreve. Só que ninguém dá valor pra isso. Só que eu garanto pra vocês que estudar hermenêutica, que meu professor era chato pra caramba no começo, no primeiro ano, estudar hermenêutica virou a chave, foi o que fez eu passar de primeiro no concurso. Sabe por quê? Lá eu aprendi interpretação sistemática, né, lógico-sistemática e interpretação literal. É literal. Sabe? De literal, de você entender, de ter essa curiosidade de entender o significado da palavra, não precisa aprofundar, não precisa pegar a doutrina. Para concurso isso é mais importante. Você tem que entender o contexto ali, a lógica da coisa e entender, por exemplo, que virou a chave foi entender a estrutura da lei. Exatamente. Sabe, entender que ela é feita em camadas, tal, que tanto a gente ensina isso no aprovação ágil, eu acho que é o principal fundamento para você ter resultado rápido. Que aí você faz o quê? Aquele trabalho que o professor de cursinho deveria ter feito.
de colocar só aquilo que vai cair no concurso. Exatamente. Tá ligado? E isso daqui é um fundamento de direito. Você quer passar em concurso, você não quer virar especialista. Você quer saber de colocar o X. Agora, quem que você conhece que é lá de direito, que estudou hermenêutica? Tipo, é difícil, por isso que poucas pessoas sabem desse conhecimento, mas quem sabe chega voando. Chega voando. É o cara que vai escrever, o cara que vai além, não vai ficar ali sempre na zona de conforto dele, né? Não teve uma base. Sim. A base é fundamental, não adianta. Cara, a gente já percebeu, né? O material, às vezes, quando você entende esse tipo de coisa, interpretação lógico-sistemática e também o nível de profundidade da prova, ele fica 10 vezes menor. E a sua velocidade para ler, interpretar e não precisar voltar é muito maior. Sobra tempo. E você consegue repetir esse conteúdo. Né? Aquela pessoa que está estudando tudo da galáxia não consegue repetir. Perceba que são coisas básicas, né? Coisas que o nosso ensino deveria fornecer. O aluno ele já sai no prejuízo, sai no negativo da escola pública. Se ele não vier buscar as bases, é o cara que nem foi alfabetizado e quer já pular direto para matérias mais avançadas no concurso. E eu acho que às vezes nem é só isso, sabe? É uma visão romântica, assim, de que o cara que passa em concurso tem que saber de tudo. Não tem, tá ligado? Às vezes nem metade. Eu conheço um monte de gente que é mestrado, que eu não fiz mestrado, mas e o cara tem um conhecimento muito bom daquela parte, do que ele fez ali, da especialização e tal. Só que ele vai fazer um concurso e ele não passa, são mundos diferentes. Eu tive colegas assim, que terminaram doutorado e nunca conseguiram passar na prova da OAB. Não conseguiam passar. Porque são lógicas diferentes, né, cara? Tem que, às vezes, todo mundo pode passar. É só, às vezes, ter um pouquinho de humildade e entender, pô, isso que eu aprendi é muito legal, funciona muito bem para isso que eu faço, mas esse mundo é um mundo diferente. Exato. Né, e eu nunca precisei fechar nenhum edital. Imagina que você também não tenha fechado, não sei. A Natália falou que fechou. Né? Cara, os de nível médio eu cheguei a fechar alguns. Por exemplo, nunca fechei, cara. Ministério Público de São Paulo. TJ de São Paulo, eu fiz para oficial de justiça. Você fez para oficial de justiça também? Fiz, faz tempo. Foi o último. Cara, não lembro. Que eu não fiz. Lembro. Foi no meio da faculdade, não lembro agora. Deve ter sido, porque acho que foi o último. Faz tempo. Foi 2000. Nunca mais teve, né? Porque TJ veio toda hora. E agora virou nível superior, antes era nível médio, né? Virou nível superior? Agora é nível superior. Então, mas era igualzinho o edital do TJ, eu passei aqui em Mogi. TJ, Ministério Público e TRT para técnico também eu esgotei o edital. Que já era um pouquinho mais pesado, naquele momento estava começando, mas consegui. Agora, para analista, é muito difícil. Se você esgotar, você está fora, porque não faz sentido, na maioria dos casos. Sabe, por exemplo, de analista, às vezes, de tribunal do trabalho. Em alguns ali, vai pedir, sei lá, direito penal, às vezes. Você vai ficar se matando? Não. Você 2, 3 questões, sabe? Não é isso que vai fazer diferença. O que faz diferença é você destruir lá na redação. Na específica, sabe? Claro, nas que tem mais volume e também na discursiva. Não adianta. Concurso, para mim, concurso que exige domínio de praticamente tudo é concurso de carreira jurídica. Porque às vezes, mesmo na prova objetiva ter um peso menor, chega na escrita e na oral, você vai ter que se virar você segura. Na discursiva, né, cara, você tem que ter a habilidade de, às vezes, puxar aquele assunto para a sua área de domínio. Isso. Aí o que eu sempre pensei, estrategicamente pensando em todos os concursos, se eu quisesse fazer um concurso jurídico mais pesado, vou ficar muito bom em constitucional. Que aí tudo que aparece lá eu consigo puxar para constitucional e vamos que vamos. A premissa maior, né? Exato. A redação é o que vale muito ponto ali. Exato. Mas assim, eu acho que em concursos altamente competitivos, cada vez mais, cara, como o Ministério Público de São Paulo, TJ de São Paulo, o Ministério Público de Minas agora, sabe? Eu acho que tem que esgotar. Você tem que esgotar e tem que repetir. Porque quem não esgotou, por exemplo, aqui o do INSS, que a gente acabou de falar, não viu essas partes das pensões, tá fora. Sabe? É um concurso que chama muito aventureiro também, né? O cara que vinha E como tem um volume muito grande, você não pode errar, sabe? Então a lógica é diferente, o conteúdo é pequeno, é esgotável, a gente pode falar assim. É verdade, o INSS é esgotável, mas realmente é muita gente que chegou após a publicação do edital, né? Sim. Quantas pessoas foram, você tem essa noção de quantos foram fazer a prova? 1.023.000. A galera foi? 1 milhão não, foi? Não, fazer a prova não, acho que não saiu ainda, mas a minha expectativa, e pelo que eu entendi, foi mais ou menos isso, uns 40% foram fazer a prova. Tá vendo? 40% nem vai fazer a prova. Eu até fiz um vídeo disso, falei, cara, imagina, 400 mil pessoas pagaram, acho que foi R$85 a inscrição. Acho que foi isso. Pagadores de taxa. E nem foram fazer. Pagadores de taxa. E o pessoal com medo de concorrência. Não é concorrente, E a maioria que vai não sabe nem escrever o nome. Exato. A maioria lá ficou sabendo, nossa, onde saiu o local onde de que prova? Entra aqui, né? Desse naipe, cara, entendeu? Você não tá concorrendo com esse tipo de pessoa, cara. Então, quando eu comecei a fazer o primeiro concurso que eu fiz, eu lembro que me assustei na entrada do concurso. Só do seu nome? Não, eu entrei na entrada do concurso, faltava meia hora para chamarem para salas, do pessoal conversando de concurso. Aí eu percebi que eu estava num mundo completamente diferente. Ali você toma o primeiro choque de realidade. O INSS provavelmente foi a primeira porrada para muita gente. Sim, com certeza. Tá tudo bem, né? Todo mundo tem um começo, entendeu? Porque não pode parar, né? Isso que eu sempre falo, né, cara? Todo concurseiro competitivo que eu conheço começou assim um pós-edital, na correria. Beleza. O importante é não parar. Exato. Se o cara começa assim, tá tudo bem. Começou na adrenalina, beleza. Sim. E tal. O difícil é começar quando não tem nenhuma notícia, né? Porque não é da área. E o que adianta o processo, eu acho que é você se posicionar em uma área. Sabe? Já entender, pesquisar bem como que funciona e falar assim, pô, eu tenho um perfil aqui policial. Eu tenho um perfil de tribunal. Pô, eu quero fazer de auditor. Às vezes você quer fazer de uma especialidade, ser engenheiro, sei lá.
entender essa lógica para você se posicionar, para você ter ânimo até para continuar estudando, sabe? Saber que você vai ter várias provas. É isso, é o que eu falo. Hoje o especialista não perde mais pro genérico. O cara ele tem que escolher uma área para virar especialista naquilo. Se ele atirar para todo lado, não adianta. Sim. E eu percebo que é muito sintoma de ansiedade. Quando o aluno chega às vezes para mentoria, é muito comum ele falar: Diego, tô usando para investigador, mas tô pensando em mudar para o concurso municipal e depois fazer TJ São Paulo. Aí depois você senta federal. Eu falo, pô, cara, você é louco. Sim. Você não vai passar em lugar Algumas coisas não fazem sentido. Não faz sentido nenhum. Faz sentido. Áreas completamente distintas, não adianta. Mas como que você vê essa parte de, por exemplo, se posicionar em uma área, né, na polícia? Área, beleza. Porque existe um núcleo comum ali. Sim. Hoje, praticamente todos os concursos policiais cobram português, informática, raciocínio lógico, direito. Um ou outro cobra criminologia. Só que se você está bem nessa base, numa reta final você consegue pegar as específicas. Então, sim, ali já está na frente de muita gente. Foca em uma só, o concurso-alvo, mas se aparecer outras ali, né, no meio do caminho, dá para fazer, sim, dá para brigar. Até porque tem casos e casos, né, cara? Isso daqui, claro, né? De novo, fundamentos. Mas você olha assim, normalmente, o concurso policial ele tem um núcleo duro. Sim. Quem tá, é o que você falou, tá bom nisso, tá bom em tudo. Tribunal também, auditor também. E assim a gente vai flutuando. Só que às vezes aparecem algumas oportunidades, porque se você olhar o INSS, ele não é de nenhuma dessas áreas. Não é nenhuma. Ele é um concurso lá sui generis, né? Que é bonito para a área de direito. Só que, cara, quem vai passar nesse concurso? Pô, vai passar um monte de gente que já estava estudando para a área policial. Exato. Um monte de gente que estava estudando para a parte trabalhista, que tem mais conexão. Se você olhar a área trabalhista, tem mais conexão com o INSS. Só que um monte de gente da área policial vai chegar voando. Porque esse núcleo duro aqui, né, de constitucional administrativa, a pessoa já estudou. E percebe às vezes algumas dicas, é o básico, né? Que hoje tem muito concurseiro com preguiça de ler o edital. Total. Eu recebo muita mensagem do aluno que fala o seguinte: professor, mas nesse concurso caiu o processo penal e nesse também, eu vou migrar. Aí eu vou dar um exemplo do TJ São Paulo. O cara quer sair da Polícia Civil e ir para o TJ São Paulo. Os dois caem em processo penal. Só que quando você vai no conteúdo programático, cara, nenhum assunto é o mesmo. Você pega o conteúdo programático de polícia, é inquérito, provas, sim, e prisões. Nada disso que é TJ. Sim. Aí TJ é procedimento, é júri, não tem, sim, nada a ver. Tem que analisar, cara. Tem nada a ver, não vai aproveitar nada. A pessoa só olha o nome da matéria. Só olha o nome da matéria. Isso, aí, cara, e nem a profundidade. Não olha questões anteriores, não olha como cai. Porque, pô, às vezes você olha assim, um edital de tribunal de nível médio, o cara fez nível médio, ele é de outra carreira, né, de outra formação. Aí ele, não, beleza, que é de nível médio, eu vi que tem direito administrativo, já estudei processo penal, às vezes do TRF, aí vai fazer Polícia Civil do Distrito Federal. Mano, nada a ver. Nada a ver. Mesmo que você tenha estudado aquele tópico ali, é outro nível de profundidade, sabe? E às vezes, cara, é uma doideira, né? Porque, beleza, tem as áreas separadinhas aqui, ótimo. Só que, por exemplo, eu lembro que na época da pandemia, teve o concurso da PRF. Né? Quando eu olhei o edital, eu falei, cara, quem estudou aqui, por exemplo, quem estava estudando para o TJDFT, viu tudo. E era um perfil parecido, um monte de gente passou. Que estava estudando para o TJDFT, que ficou naquele limbo, lá TJ Rio também ficou naquele limbo da pandemia, e um monte de gente passou na PRF. Porque aí na reta final já viu aquilo que tinha, já não era mais um concurso. Tem novidade nenhuma ali, né? Pegou aquela parte específica, dominou aquilo, entendeu? É isso. Aí quando tem essas... Isso é uma baita de uma sorte, né? Publicar um concurso relativamente parecido, aí beleza, dá pra migrar. Mesmo em área diferente, tribunal e polícia, mas se o edital é muito próximo, beleza. Agora o cara quando muda muito de área... E aprender a dizer não, né? Porque às vezes, pô, aparece uma oportunidade, igual o INSS. Só que a Polícia Civil de São Paulo tá vindo agora, né? Você vai falar pra galera, vai fazer o INSS? Pô, não, às vezes não faz sentido. Seja muito só vai bom. Atrapalhar. Seja muito bom no concurso aqui do INSS, né, cara? Quando desvia muito, Polícia Civil. Isso só vai atrapalhar e o concurseiro às vezes vai nessa tentação achando que vai ser uma solução imediata. Não, eu vou passar e vão me chamar amanhã. Cara, é tudo ilusão, não adianta. Tem que ter paciência e é bom ficar bom numa área. Sim. Hoje não adianta, que vai editar os novos aprovados aí. Sim. E já entender isso desde o começo é muito importante, né, sim, cara? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Livros, quantos livros você tem? 3. Hoje 3. 3 livros. 3. Você trouxe um. Não, livro tá ali. Pega aí, por favor, pra mostrar. Livros 100% autorais, 3. Como coautor, tem um monte. Ah, sim, legal. Ó, esse livro aqui, ó, Perguntas e Respostas, Diego Pureza. Esse livro é bem legal ter feito. Foi bem bacana, porque a ideia realmente é pegar aquele concurseiro que está completamente perdido. Eu usei a mesma dinâmica do Instagram, perguntas, dos caixinhas stories. Isso, dos stories, caixinhas de perguntas, porque às vezes a pessoa não tem para quem perguntar. E eu já não consigo dar conta de responder rede social, responder Instagram, não consigo mais. Então, às vezes o cara quer perguntar, Diego, como é que faz um cronograma de estudos? Como é que faz um flashcard, um mapa mental? Aí cada página é uma pergunta, uma resposta. É uma mentoria escrita sem frescura, direto ao ponto. Legal. A ideia desse terceiro livro. E os outros livros são de? Um é de criminologia e o outro de leis penais especiais pela editora Juspódio. Foi uma outra coisa que eu aprendi a gostar de escrever. Eu não gostava de escrever. Não gostava? Depois que a gente pega o gosto e não quer parar mais. Vira um vício. Eu sempre quis, cara, ter livro. Cara, a melhor coisa. Sempre quis. Assim, não dá retorno financeiro. Então a gente tem que tomar cuidado para não ficar só escrevendo, Sim. porque a minha vontade é ficar o dia inteiro escrevendo. Sim. Mas falando sobre livros aqui, né? Tenho certeza que muitos aqui estão com foco nos estudos e tal.
E muitos devem ter, às vezes, vontade de ser professor também, de ajudar outras pessoas, de escrever livro. E sobre escrever livro, cara, como que faz para publicar um livro? Hoje em dia tá mais fácil? Não, depende. Para publicar com um livro já pronto, é isso que você tá perguntando? De fazer um livro, de fazer e colocar ele para rodar, né? Que ter um livro e mostrar para ninguém não vai adiantar muito também. Não, para realmente ter alcance, é importante estar nas redes sociais. Porque do contrário, ninguém vai te ver e a editora não vai querer. Se é um cara desconhecido, assim, a editora não vai ter tanto interesse. Esse eu fiz por outras estratégias, fiz por conta própria, mas os meus 2 primeiros pela editora Juspod. Tá? Agora, hoje para achar editora é fácil, tem vários mecanismos que na época não tinha, de publicação de forma autônoma, de forma independente, mas o legal é pela uma editora, porque a editora já tem um alcance distribui, né? Bacana. O grande desafio é começar a escrever. Para mim, foi o maior desafio, foi sair do zero, porque eu não sabia escrever. Então, quando começou para mim? Quando eu era estagiário da Defensoria Pública e eu não queria ser aquele cara de peça. Eu conhecia advogados que eram totalmente dependentes de peças do Google. Jogava no Google porque não sabia escrever. Eu achava que era uma porcaria, porque na Defensoria vinha peças de outros advogados. Mano, tudo lixo, tudo lixo. Então, meu primeiro desafio foi começar a escrever os primeiros parágrafos. Cara, e foi o tempo que eu mais gastei. Sabe o que eu fazia no começo? Eu pegava a jurisprudência da tese que eu queria defender e ficava parafraseando. Era a forma de conseguir sair do zero. Confiança, né? Pegar confiança. Aí, depois de um tempo escreve uma página, escreve outra e tal. Então depois eu ganhei uma independência para escrever minhas peças. Beleza, demorou um tempo. Depois eu comecei a publicar artigos. Para quem quer escrever livro, o melhor começo é publicar artigo em revista. Aí eu publiquei algumas dezenas, já não sei, talvez uns 25, não lembro quantos artigos eu tenho publicado. Aí depois eu comecei a escrever, por meio de alguns cursos preparatórios, livro de questões comentadas. Então eu pegava minhas matérias, eu era coautor. E aí quando veio o primeiro livro, aí foi fácil, porque eu já tinha uma base boa, já tinha escrito muito conteúdo de criminologia, foi mais adaptar para livro. Aí demorei mais ou menos 1 mês e meio para escrever. E aí o segundo livro, que para mim assim, foi a sorte encontrando a preparação. Um cara me plagiou. Vou falar o nome dele, porque já conversei. Eu não quis polêmica. Eu não quis polêmica na época. Ele me plagiou tanto no preparatório quanto no meu livro. Uhum. E aí, quando eu entrei em contato com a editora baniu o cara e tal. E falou, Diego... Como você descobriu? Aluno. Aluno? Aluno. Ele falou, Diego... Graças a Deus. Né? Graças a Deus pelos alunos. Os alunos. Te amo, aluno. Foi no preparatório. Professor, você tá trabalhando em tal curso? Não. Pô, mas tem um material igualzinho o seu. Aí já bate aquele medo, né? Você consegue me mandar? Aí quando ele me mandou, eu falei, puta, igualzinho. O cara não teve o trabalho nem de parafrasear, nada, é Ctrl-C, Ctrl-V, total. E na época não era tão conhecido. Então, quando você olha... o cara que é plagiador, ele quer caçar o material bom e o material de um autor que ninguém conhece. É ouro, né? Ele procura ouro. Catou e já era. Podia gastar esse tempo escrevendo, né? Exatamente. Seria mais seguro. Sim. Cara, quando eu descobri, eu fiquei meio puto na época. Até pensei em processar, mas eu não queria... Era numa época que os preparatórios estavam brigando muito nas redes sociais. Sim. E eu não queria esse tipo de visibilidade de treta. Mais fogo, né? Eu não queria. Aí eu falei, não, vou entrar em contato. Aí a editora, quando baniu, ela me fez o convite. Falou, você não quer trazer o seu livro de criminologia para cá? E ao mesmo tempo, tem um outro projeto de leis especiais aqui numa coleção, que a coleção está há 10 anos e todo mundo que assume desiste no meio do caminho, porque dá muito trabalho. Dá trabalho. Pô, é mais de 30 leis para você comentar. Cara, quando ele falou isso para mim, eu falei, nossa, esse livro é meu. Foi um presentaço. Eu lembro que eu virei várias madrugadas curtindo o processo. Então, o meu segundo livro, em 6 meses eu escrevi. É um livro quase 1000 páginas. E aí esse já foi mais uma diversão. Uma diversão mais total. leve, né, cara? E a minha meta é todo ano, pelo menos, escrever um. Da hora. Cria um certo vício quando você pega o gosto. É legal. E nesse caso aqui, ele não é de editora, né? Não, esse é meu. Esse é total. Eu editoriei, eu corri atrás de capa, diagramação, eu fiz tudo. Eu sou meio fominha. Então, isso eu fiz tudo do zero, que a ideia era realmente... era uma estratégia de brand, era uma estratégia ali de marca e tal. Então, esse foi um livro que eu nem apresentei para a editora. Eu queria realmente fazer do zero. Porque eu queria ter controle da capa. Nem a capa a gente controla quando a gente está numa editora. Então, foi realmente totalmente autoral. Mas para quem quer escrever... Cria uma independência na escrita. Cria uma independência, as coisas vão acontecendo naturalmente. Publiquei artigos, que é um passo de cada vez. Começar direto no livro pode ser um pouco frustrante, pode ser um pouco trabalhoso, mas se vier comendo pelas beiradas fica mais fácil. E acho que alguma coisa que pode ajudar também é já fazer conteúdo em paralelo, né, cara? Porque só ter o livro e você não conseguir divulgar e ninguém te mostrar interesse deve ser bem frustrante, né, Rede social. O cara tá na rede social, ele vai ter um alcance, ele vai estar produzindo, vai estar escrevendo. Dali pro livro vai ser bem mais fácil. Sim, já ter as pessoas que vão consumir o livro, até porque, com certeza, né, cara? É um processo natural. As pessoas vão lendo, vão elogiando, vão criticando, às vezes, apontando erros, algumas coisas assim, que você vai melhorando. Isso aqui é muito legal. O meu primeiro foi assim, eu fui corrigindo muita coisa pelos próprios leitores. Eu lembro que o primeiro, cara, da aprovação ágil, né, foi um documento assim que eu fiz no Word, um cara, que era Gustavo o nome dele também, que era seguidor nosso.
Ele me mandou um documento, cara, com, tipo, ele fez uma correção ortográfica do livro inteira. Trabalho de graça. Aí eu falei, nossa, eu vou te dar acesso ele tem acesso vitalício a tudo, acho, até hoje. Eu falei assim, nossa senhora, você fez um negócio aqui que eu procurei, gente, eu não não consegui. gosta, eu tenho que ficar bravo, que foi corrigido. É problema de ego, né? Pelo amor de Deus, o cara tá de brincadeira, né? Trabalho de graça ali. Porque a gente vai errar, cara. E normalmente isso daí é síndrome de perfeccionista, né, cara? E tem erro de digitação que passa, não adianta, vai passar. Uma coisa também, né, cara? Você já tentou revisar você mesmo? Não dá. A leitura é viciada. Não, é impossível, cara. Viciada. Passa um monte de coisa que você olha depois e fala, como que passou esse negócio? É porque você vai ler com a intenção que você teve pra escrever, não como tá ali. Não, tipo, não corrija, cara. Pede pra alguém. Vai dar M, maiúscula, né, cara? Eu nunca corrigi nada do que eu fiz, eu sempre passo pra alguém. Mas hoje, assim, ó, reta final aqui do podcast, quero saber com honestidade de tudo que você faz, cara. Você tem o DP Podcast, canal do YouTube, dá aula, tem o negócio, né? Tem o aspecto de empreendedor, de empresa, tudo mais. Escreve o que você mais gosta. Se você falasse só uma coisa que você pode fazer da sua vida até a morte, o que você ia escolher? Ser pai, sem dúvida. Ser pai? Não, profissional, né? Aí é fácil. Aí é fácil. Não, porque assim, em termos profissionais, o que eu mais gosto é dar aulas e, em segundo lugar, escrever. Isso aí... Porque assim, a gente tem que acostumar a fazer muita coisa que a gente não gosta, que faz parte do trabalho. Por exemplo, muita coisa burocrática eu não gosto, mas se eu não fizesse a parte burocrática, não cresceria, não teria alcance, ia ficar sempre no meu curral ali, sempre na minha zona de conforto. Então, profissionalmente, é sala de aula. Cara, eu nunca mais dei aula em curso presencial por uma questão do que eu acredito. Eu prefiro o online, acho que ele tem uma didática muito melhor. Mas palestra, essas coisas, dá uma saudade absurda. E escrever, é o que eu mais gosto. Agora, se for colocar tudo aí ser pai. Eu me preparei muito para ser pai. Eu curto mesmo. Tá indo pro segundo agora, Tô indo pro segundo. Meu filho vai nascer em janeiro agora. Eu tenho uma filha. Qual a idade da sua filha? A minha filha tá com quase 3 anos. Vai fazer 3 anos agora. É um grude comigo. Vai virar minha sócia. É. Não tem jeito. já vai fazer um coach, né? Ela fica comigo. Cara, eu tô assistindo o jogo e ela fica cantando Palmeiras pra me agradar. Ela pega meu livro e fica falando... Pra te agradar, ela fala Palmeiras? Ela fica correndo gritando Palmeiras. Que mundo é esse que vocês vivem, velho? Todo ano ela comemora título. Pensa numa menina pé quente. Nasceu, já tem Essa 7... nasceu bem, nossa. Nasceu tem 7 títulos. Nunca vi isso. E livro, ela pega meu livro e fica falando, papai, faz a propaganda pra mim. Quer aparecer em tudo. É um grude comigo, então acho que vai ser natural. E agora vai ser menino? Agora é menino. Vai parar aí? Não sei, cara. Não sei. Assim, não vai. Cadê? A mulher dele já manda mensagem, já que não vai. Pela cara não vai, não. Hoje tá bom. Se for ter mais daqui uns 5, 6 anos, esperar mais um pouquinho. É mesmo? Você quer esperar assim, Eu quero fazer homeschooling, eu quero dar aula em casa, eu quero ensinar os meus filhos. Porque eu tive a gente teve muito cedo, né? O meu já tá maior que eu. Você é grande, tem 13 anos. Nossa senhora, não sei o que acontece no frango dessas crianças, esses hormônios aí. Frango hormônio. Mas eu já fiz até vasectomia pra não ter mais filho, cara. Quase fiz, eu dei uma segurada. Eu falei pra você, né? Eu falei assim, eu fiz e tal. Mas assim, eu vejo, se eu pudesse voltar, eu queria ter um atrás do outro. Aí beleza. Depois de um tempo assim... Dá vontade, né? Que você pensa, acabou toda aquela fase, aí você vai voltar. Eu não tive tão cedo, né? Minha filha nasceu, eu tava com 28, 29. Ah, mas foi cedo também. Mas se fosse mais cedo... O meu foi muito, né? O meu foi com 20. 20? Meu pai, eu nasci, meu pai tinha 21, mesma idade que... Mas é a vantagem que você curte 23, desculpa. Você pega toda a sua juventude curtindo o filho, né? Pra quem quer ser pai, isso é muito bom. Tipo, ele vai jogar basquete, você consegue jogar, sabe? Meu pai tinha 35 quando eu nasci, aí já é uma... Já tava um pouco mais cansado. Eu nasci, meu pai tinha 21, eu tenho 2 irmãos, a gente cresceu jogando bola com meu pai. Então é mais ou menos a diferença que você tem pro seu filho. Legal. Isso é legal pra caramba. Minha filha nasceu, meu filho vai nascer, eu tô com 31. Já perguntam se ela quer fazer concurso? Não. Pergunta pra gente direto, cara. Mas aí vai ser concorrência desleal. Se perguntarem se minha filha quer fazer concurso, vai ser concorrência desleal. Porque, isso é uma parada, né, cara? Eu vejo muita gente criticando, às vezes, sabe, quando tem uma lista de aprovados, e eu trabalhei com vários filhos de desembargadores, de juízes e tal. Eu também. Né? E eu vejo isso com naturalidade, porque pensa, pra sua filha fazer concurso, pra sua filha dar aula, sim. É muito mais fácil. Ela viu você dando aula, sabe? Depende, assim, acho que tá muito ligado... Não é esquema, necessariamente. Não é esquema, sabe? Mas tá muito ligado a uma família estruturada. Porque eu estudei na faculdade com 2 caras. Um era filho de desembargador e o outro era filho do maior advogado trabalhista da região. Cara, os 2 eram 2 tranqueiras e, sabe, viviam no bar. E daí você ia perceber, a família era uma família desestruturada, o pai não dava atenção, sabe? Agora, quando a família dá uma estrutura, claro que vai dar diferença. E o nível de confiança vai lá para as galáxias, né, natural, cara? Você fala, meu pai é desembargador, tipo, às vezes ele vive com o pai dele, aquela parada de adolescente, meu pai não sabe nada. E ele é desembargador, eu vou ser ministro do STF, então. É que na prática, parece que esse é um caminho que não é natural. Vou dar um exemplo do filho do Ronaldo. Pô, o pai é o Ronaldo, a mãe é a Milena, a Ronaldinha. O moleque virou DJ.
Então, geralmente, o filho ele tende a ir para um caminho totalmente oposto. Mas se ele quiser seguir... É que aí também é diferente, porque a grana lá é ilimitada, né? Né? Ele pode brincar de trabalhar. Desembargador não tem grana ilimitada, não tem, sabe? Não o cara vai ter que correr atrás ainda. Isso é doideira, né? Cara, muito obrigado por você ter vindo aqui. É um prazer. Você sabe que o DP, né? Você, o Ramon aí, cara... São referências pra gente. É um trabalho muito legal. Quem não segue o DP ainda segue, porque hoje eu acho que é o maior canal de podcast. Hoje é específico de concursos. Talvez tenha algum com mais inscritos, só que inscrito no YouTube não quer dizer nada. Não. Veja o número de visualizações, não tem ninguém, de engajamento, de tudo. Não, tá bombando. Em breve de vocês também, tá? Eu tenho uma visão de que eu não acho que exista concorrência de podcast. Eu também acho que não. Eu acho que tem que criar uma comunidade, todo mundo tá com o mesmo propósito, produzir conteúdo gratuito. E todo mundo se divulgando ali. Eu acredito muito nisso. Sim. E não só em podcast, né, cara? A gente tá falando de várias paradas, assim, que é uma coisa que a gente precisa mudar nisso. Então, prazer demais. E conta aqui, né? Quais são as redes sociais, onde que a galera pode procurar. Hoje, YouTube, vamos lá. YouTube, eu tenho meu canal principal, Prof. Diego Pureza. Tá com mais de 200 mil inscritos. Tem o DP Podcast, que hoje é uma máquina de produção de conteúdo gratuito. Muito conteúdo. Pô, é legal. Pra mim não é um trabalho aquilo, pra mim é diversão. Eu tenho um canal que foi um experimento de português para concursos. Tem lá algumas aulas que tá crescendo também mesmo. Legal. Faz tempo que eu não gravo, mas tá bombando. Eu comecei agora recentemente dicas rápidas para concurso. Tá lá, dicas rápidas para concurso com o Diego Pureza. São shorts. Legal. Dica para quem quer gastar poucos segundos ali durante o dia. Tem muita coisa bacana. O meu Instagram, Prof. Diego Pureza, e o Instagram do podcast, o DP Podcast. E o nosso curso, a Ramon desesperada ali. Nosso curso é totalmente focado para quem quer ser policial civil do estado de São Paulo. Eu quero Minas, eu quero PM. Não. O nosso é focado para quem quer ser PC. Hoje, nós estamos já nos firmamos como o maior do mercado nesse segmento, que é o Academia DP e o Elite DP, que é a nossa mentoria hoje. Então, quem quer ser policial civil do estado de São Paulo, pode ver que a gente está trabalhando muito forte nesse sentido para ter os maiores aprovados hoje. Sim. Já falou aqui, ó. Não tem percentual, não tem ninguém que chega perto. Hoje não. É aquilo que eu falo. Hoje o especialista não perde pro genérico. A gente focou em ser o especialista nesse segmento. Exato. E aí, ó, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo também os links. Bacana. Qualquer coisa, manda mensagem lá que você vai ver todos os links. Isso, vai ter um WhatsApp lá que vocês vão falar inclusive com o Ramon. Do livro. Né? Bacana. Do livro, né? Que é muito legal para quem tá começando aí, ó. Para quem tá começando, isso aí tira muitas... Eu queria ter perguntado para muitas pessoas o que tá aí nesse livro. Para quem tá começando, realmente desmistifica muita informação. Da hora. Beleza, cara? Prazer mesmo, valeu. Prazer foi mesmo, uma honra. Valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado. E não se esquece, ó, deixa a curtida, se inscreve aqui no canal, porque a gente vai ter um monte de podcast novo e vários outros vídeos depois. Deixa a curtida, se inscreve aí, beleza? E segue a gente lá no Instagram também, no @Bitolei, tá bom? No Instagram, no TikTok, nós estamos como Bitolei e nós teremos em breve vários cortes lá, beleza? De todos os podcasts. Tamo junto, gente. Um abraço. Tamo junto. Tchau.